A história começa com o prota vendo um wyvern voando em círculos. Era o wyvern mais livre que já havia visto, e foi motivo o suficiente para ele ficar surpreso, já que era um ser gigante pairando pelos céus. Ele decide se aposentar como mercenário, havendo apenas um grande motivo. Um tempo depois, ele está segurando um mago com seu poder e questiona se por acaso estava escondendo habilidades, já que definitivamente não é um poder que um mero mercenário deveria ter. Aster dá risada disso e, pegando algo em suas costas, pergunta se por acaso aquele livro é um grimório. O homem começa a suar frio, mas responde que sim, e pergunta se realmente acha que todo o exército apareceu naquele lugar apenas para matar um cão de caça. O prota chama eles de lixo, assim como todos da casa Declan. Em seguida, vai direto ao ponto e pergunta como o diabo expulsou aquele livro, mas o cara apenas responde que não sabe. Ele acha estranho, já que um clã ganancioso como o clã Declan não enterraria algo assim no porão, e, mesmo o cara não sabendo como usar, ainda assim, o perseguiram por causa de um livro, e por isso acredita que deve ser muito valioso. O homem manda mais uma vez entregar o grimório, deixando claro que poderá pedir piedade ao líder, podendo até voltar a ser um mercenário novamente. Entretanto, o prota apenas sorri e questiona que tipo de poder o gerente dos mercenários tem para fazer isso, e, em seguida, pede para dizer as últimas palavras. Neste momento, alguém chega ao campo de batalha, deixando o prota completamente assustado com a aura sinistra que acabou de sentir. O homem que estava se aproximando elogia os ótimos instintos que o prota teve e se apresenta como líder da casa mágica Declan do continente oriental. E, dito isso, quer que entregue o grimório e, após fazer isso, poderão conversar. Aster não esconde sua surpresa, já que é um mercenário há mais de uma década e passou metade da sua vida trabalhando para a casa Declan. Só que é a primeira vez que vê o líder em pessoa. A família Declan é a família mágica mais forte do continente oriental, e seu líder é dito ser o mago mais forte da história, e por isso não sabe que tipo de homem esse mago poderia ser. Porém, ele está pouco se fodendo e manda ir para o inferno. O líder fica sem acreditar no que acabou de ouvir, mas o prota questiona se realmente pensa que irá catar a recompensa suada de outra pessoa, já que é um ser muito sem vergonha. Farren abre um sorriso e começa a dar risada em meio ao campo de batalha. Aster tenta não demonstrar medo, mas no fundo sente que não deveria ter visto o wyvern sobrevoando o lugar, e para piorar, a droga do líder dos Declan apareceu, e infelizmente, sabe que a aura que sentiu não era brincadeira, e é definitivamente o mago mais poderoso que já viu. Farren confessa que seria bem mais fácil matá-lo e pegar o grimório em seguida, mas pede para que volte para baixo das asas dos Declan, já que se entregar o grimório, irá fazer vista grossa por tudo que fez. O prota não responde nada, e o líder volta a dizer que o talento que presenciou é memorável, já que após assistir à luta, ainda não consegue acreditar que não percebeu antes, e garante que com esse nível de habilidade poderá ir longe se tiver o apoio da casa Declan. Entretanto, após muito falatório, o prota diz que está certo, e conta que tem uma condição, já que se ele der a vaga de líder, poderá pensar sobre o assunto. Farren fica irritado ouvindo isso, mas o prota apenas aperta seu punho e enforca ainda mais seu prisioneiro até finalmente abatê-lo. O líder da família fica irritado e lamenta pela direção que tudo está tomando e deixa claro que provavelmente irá morrer. O prota sabe que infelizmente não são ameaças vazias e, ao se preparar, parte para o ataque com tudo, acertando um soco em cheio que é bloqueado por uma poderosa barreira. Ele grita que não é possível saber se algo é grande ou pequeno a menos que comece, e Farren responde que aparentemente terá que colocar a coleira no cachorro. Então, ativando sua magia, ele lança o prota para longe. Levanta sua mão e outro círculo mágico surge, botando ainda mais pressão em Aster, já que tudo ao seu redor começa a ser destruído, e ele finalmente entende o quão poderoso o líder dos Declan é, já que não acha uma única abertura. Em meio a esses pensamentos, é acertado por uma barreira. Farren conta que tem coisas que nem precisa medir para saber, e ativando mais uma vez outro círculo mágico, diz que a diferença entre eles é colossal. Em seguida, uma explosão gigantesca é causada no campo de batalha. O líder, ileso pela sua barreira, diz que não matou o Aster já que apenas queria deixá-lo machucado, e pergunta se está pronto para conversar. O prota, em meio à fumaça, pergunta se, caso abaixar a cabeça e concordar em voltar para as sombras dos Declans, tudo seria perdoado. O líder responde que não é simples acreditar nisso. Neste momento, Aster surge e, mesmo machucado, aponta seu dedo e ativa sua magia, já que cansou de comer comida de cachorro. No segundo seguinte, dispara uma rajada devastadora de poder e, empolgado, diz que não é porque a coleira é brilhante e a casa é grande que não é um canil. Entretanto, isto é inútil, já que mais uma vez o líder surge completamente ileso com sua barreira ativa. Além disso, ativa outro círculo mágico gigantesco e garante que desta vez irá mostrar um poder esmagador, já que diversos raios poderosos começaram a cair dos céus.
Foi então que ele parou para pensar no motivo pelo qual, no outro dia, olhou para os céus, e o Wyvern estava voando livremente, e essa é a razão pela qual não parava de olhar. Neste momento, o líder se aproxima, confessando estar surpreso, já que pensou que o prota iria morrer, mas ele aguentou firmemente, e pergunta se finalmente entendeu a diferença de poder entre eles. Aster admite que o líder é extremamente poderoso, mas Farren pergunta se está pronto para conversar, já que ainda tem coisas a dizer. O prota não entende onde quer chegar, e pergunta se, por acaso, quer que seja mercenário novamente. Mas ele responde que não quer nada disso, e diz que seu desejo é que ele vire o líder da família Bongshin. Ele fica surpreso, já que não esperava por isso, e até onde sabe a família Declan é o clã mais poderoso do continente oriental, e é forte o bastante para desafiar o trono, e aparentemente, eles querem que jure lealdade, como uma das suas famílias vassalas. Pensando nisso, ele tira o grimório do seu armazenamento dimensional, e diz que finalmente entendeu o objetivo. O líder conta que está subestimando demais o próprio valor, já que quer não só o grimório, mas ele também. Aster segura o grimório e Farren diz que fez uma ótima escolha, já que aquela ação irá apagar todos os crimes que cometeu. Entretanto, o livro começa a pegar fogo, e ele questiona o que diabos está fazendo. O prota conta que lhe foi solicitado dar o grimório, mas não havia sido dito se era inteiro ou não. Ele fica extremamente furioso ouvindo isso e garante que não terá uma morte indolor. Aster deixa claro que nunca fez nada por dinheiro, até porque ser um mercenário nem paga tanto, e pergunta se por acaso já ouviu falar dos mercenários devorados pelos jovens mestres da casa Declan. O líder fica surpreso ouvindo isso, e pergunta se está relacionado à magia proibida. Ele responde que sim, já que os malditos jovens da casa devoraram seus amigos e a família cobriu tudo. Farren pergunta se por acaso foi tudo por vingança, mas o prota responde que não se interessa por isso, já que sabe que a vida de um mercenário nem vale tanto assim quanto a de seus amigos. Então, olhando para cima, diz que apenas fez o que todos queriam fazer, porém, também precisava de dinheiro, e por isso finalmente decidiu se aposentar. Então não iria voltar para um canil de forma alguma. Farren pergunta quais serão as últimas palavras, e com um estalar de dedos, lança uma das suas magias mais poderosas, sendo a gloriosa chama azul que nunca se apaga. Ele manda que se arrependa de cada escolha que fez, mas o prota fica furioso com essa conversa fiada, já que não tem nada do que se arrepender, pois sua única opção foi ser um cachorro da família Declan, e por isso, prefere voltar para a Zona Cinza. Naquele momento, ele ria como nunca, já que nunca se sentiu tão livre, e lamenta, pois não irá escapar com vida, mas, como não tem arrependimentos caso renasça novamente, apenas quer encontrar a liberdade para se vingar. Porém, completamente do nada, o fogo simplesmente se dissipa, deixando-o confuso. Ele olha para o lado e percebe que o líder está parado, e realmente não acredita que tudo está paralisado, assim como o grimório em sua mão, que começa a voar e faz surgir algumas engrenagens mágicas em seu peito, e ele simplesmente não entende o que diabos está acontecendo. De repente, ele abre os olhos e se vê segurando algo, também vê algumas pessoas passando, e não entende, já que estava queimando até a morte. Logo percebe que há algo estranho e se questiona onde está, e só então se toca de que aparentemente voltou para o passado, já que o lugar é familiar, e finalmente se lembra, pois aquele lugar é a zona cinzenta onde morava quando era mendigo. Ele realmente não acredita que voltou para o passado. O dia vai passando, e ele decide andar um pouco, e vai até próximo a um rio, e chega à conclusão de que definitivamente é o seu eu do passado. E está mais novo, e tem uma certeza já que uma marca de fogo ficou gravada em seu peito, concluindo que provavelmente o grimório tem alguma relação com isso. E mesmo imaginando que a família Declan estava muito interessada no livro, ele decide que não está nem aí para nada. De qualquer forma, está difícil de cair a ficha, mesmo sendo muito real para ser um sonho. E como está vivo e novo em folha, decide que aquela manhã deve ser produtiva. Afinal, aquela é uma situação onde tudo o que fizer pode dar certo. E só então se lembra que também tinha um sonho, assim como o dos seus amigos. Inclusive, essa pessoa chamou pelo seu nome, e disse que eles nasceram como mendigos da zona cinzenta, sem roupa, sem comida e sem educação, e questiona qual é o pior. O prota responde que é a fome, mas ele diz que, se fosse apenas por isso, eles não estariam naquele lugar. E mais uma vez, pergunta o porquê de estarem naquela merda. Aster confessa que está de boa, já que não liga para nada, mas isso irrita seu amigo, pois não gosta de ver um cara tão despreocupado na pobreza, e por isso, diz que se eles tivessem estudado não seriam escravizados pelos malditos nobres. E após lembrar disso, tudo finaliza dizendo que eles queriam construir uma biblioteca, um lugar onde todos pudessem frequentar independente de status ou gênero. Porém, ele quer dar um passo além, já que quer construir uma torre, e não tem muitos motivos.
apenas gosta de coisas grandes. Ele, com sua cara bizarra, diz que irá colocar o manual secreto dos Declans bem na entrada do primeiro andar, e tanto a capa quanto o conteúdo terão o símbolo dessa família e as técnicas secretas que eles guardavam. E apenas imaginar isso já estava lhe dando água na boca. Entretanto, o problema é que não sabe como colocar as mãos nesse manual. De qualquer forma, sabe que esse é um problema para o futuro. Em meio a esses pensamentos, ele recebe um chute na cara que o joga com tudo no chão. E o garoto começa a pisoteá-lo, já que ele ficou guardando o lugar dele e estava escondido naquele lugar. O prota não entende o que diabos está acontecendo e se por acaso é uma emboscada, apesar de já ter sobrevivido a incontáveis batalhas. Então ele agarra o pé do garoto, que se assusta já que foi bloqueado, e Aster, com sua expressão assustadora, diz que apanhou 7 vezes e por isso irá revidar 70. O garoto se assusta, mas o prota ataca mesmo assim. Mas ao acertar o soco, escuta um estalo na sua mão. Ele olha o que aconteceu e não entende por que seu braço está inchando. Entretanto, por causa desse descuido, leva outro soco na cara e começa a ser pisoteado mais uma vez. Ele fica frustrado com esse desfecho, já que está doendo muito, apesar de que seu coração está doendo mais que o corpo. De repente, o garoto pisa em falso em uma pedra e, ao se desequilibrar, cai com tudo no rio. Ao sair, percebe que o prota está correndo a toda velocidade e questiona para onde pensa que está fugindo. Então Aster olha para trás e deixa claro que irá lembrar do rosto dele, já que não está fugindo, pois é uma retirada tática. Ele volta para a cidade e fica sentado em um beco. E a primeira coisa que percebe é que seu pulso deslocou sem nem mesmo ter dado um soco forte. E por isso acredita que terá que esquecer a construção da torre, pois precisa consertar seu corpo primeiro. Neste momento, ele ouve alguém perguntando se está com fome e nota que é um garoto de olhos vermelhos. Por conta disso, pergunta se por acaso o conhece e o garoto responde que não. Aster acha isso muito estranho, já que o menino está todo sujo, mas as roupas parecem caras e, por isso, deve ser um nobre disfarçado de bomba ambulante, e por conta disso pergunta o nome dele. A criança responde que se chama Damien e várias outras coisas da sua vida. O prota se irrita já que está falando coisa demais, mas o garoto diz que não tem mãe. Aster pede desculpas e conta que não tem um pai e manda eles se separarem, mas o garoto apenas fica parado e diz que irá com ele. Isto deixa o prota irritado já que não sabe se deve dar um murro ou não. E o garoto, com sua mão estendida, ativa um círculo mágico, contando que irá curá-lo. Isso o deixa surpreso, mas o garoto continua sorrindo e recita as palavras toque mágico. Entretanto, Aster está ciente de que aquilo não é apenas um toque mágico, já que é a luz da cura, uma técnica secreta da família Blandor que caiu em ruínas graças à família Declan. Por conta disso, seus instintos de mercenário dizem que ele acabou de se envolver em algo podre e perigoso, e não entende por que diabos uma criança dessa família estaria na zona cinzenta. Por conta disso, ele chama pelo garoto, mas o Damien, com seus olhos de cores diferentes, pergunta se o chamou. O prota acha isso uma droga, pois se lembrou de que existia um membro da família com olhos diferentes e esse era o monstro de Blandor, o açougueiro que não morria mesmo se fosse morto. Em seguida, o garoto começa a brincar com as formigas e o prota não entende se são a mesma pessoa. Antes de regressar, o prota era um mercenário que foi em direção à família Blandor a pedido da família Declan. O grupo questionou o porquê daquela missão, já que a família Blandor é forte. Um deles comenta que ouviu falar que um monstro que se cura invadiu o território e provavelmente muitos devem ter morrido. O prota estava intrigado se era um ogro ou algo assim, e foi só então que viu do que se tratava, já que não era um ogro, e sim uma pessoa dividindo outra ao meio. Essa pessoa usava magias únicas de cura infinitamente, rindo enquanto lutava, não passando de um louco. Que ele era o monstro dos Blandor, o açougueiro que não morria mesmo se fosse morto. Aquele era o Damien von Blandor. Após se lembrar disso tudo, ele ainda está intrigado do porquê diabos um descendente direto dos Blandor estaria em um lugar como aquele. De repente, o garoto muda sua expressão e pede para eles comerem comida, já que sua mãe disse que precisa comer para ficar saudável. Aster está de acordo, mas pergunta se por acaso tem dinheiro. O garoto mostra um saco cheio de ouro e o prota, como não é besta nem nada, diz que agora eles são melhores amigos. Damien pergunta se irá se tornar amigo do nada, e ele responde que não tem nada demais em serem amigos, e os amigos compartilham o que têm. Dito isso, grita que está na hora de eles comerem. Após irem para um estabelecimento, respira aliviado já que a janta que comeu estava boa e fica confuso já que o Damien está inquieto. O garoto conta que sempre dormiu fora da sua casa, e é a primeira vez que vê uma casa em cima de onde comeram. Em seguida, sobe na cama e conta que também não tem um pai. Aster manda não agir como se fosse uma competição
e pergunta se ao menos mãe ele tem. O garoto começa a procurar por ela, e o prota logo se decepciona, já que se a mulher não está na casa, então não deve existir, e pergunta quanto tempo o garoto está sozinho. Ele responde que foi desde que fugiu da sua família e contabilizou 10 vezes que dormiu. O prota fica surpreso já que está dando a entender que fugiu e questiona se por acaso fugiu 10 vezes. Damian responde que tira várias sonecas e explica que são 2 por dia, mas conta apenas as sonecas, então totalizou 10 vezes. Aster fica cada vez mais confuso e conclui que provavelmente está fugindo há 3 ou 4 dias. Então olha para o lado e cai de cara na cama, já que definitivamente encontrou um maluco. Ele também percebe que poderá ser babá de alguém com conexão com a família Blandor, e talvez consiga até lhe ajudar a enfrentar os Declans. Também sabe que precisa resolver outras coisas antes, e por isso diz que irá dormir e pede para não ser incomodado. O garoto pergunta se por acaso vai praticar respiração e ele confirma. Em seguida, começa a dormir e se lembra que antes da regressão havia furtado várias magias de nobres e quase morreu várias vezes. E as magias que aprendeu foram a técnica de endurecimento corporal, magia espiritual, invocação, alquimia e várias outras. Entretanto, antes de morrer, encontrou um poder verdadeiramente catastrófico. Neste momento, ele abre os olhos e pensa que irá aprender a arte de fundação dos Declans, a técnica da origem celestial. Ele está contente já que a memorizou uma vez que pesquisou e por isso começa a usar a técnica de respiração. Porém, uma energia incrível começa a sair do seu peito e ele sente uma queimadura intensa como se seu corpo estivesse sob a lava, mas sabe que precisa ter foco e aguentar. Além disso, nota que seu corpo está com impurezas e não sabe por que estão nele. Ele está ciente de que é uma magia de alto nível usada apenas pela elite. Ela força o caminho de mana e queima as impurezas no circuito. Aquele é o banho de mana. Após passar por tudo isso, ele abre os olhos como se estivesse sufocando e se levanta questionando quanto tempo passou. Já o Damian está dormindo tranquilamente. O prota não esconde sua surpresa já que não há impurezas em seu circuito, e inclusive sua mana está mais pura do que em sua vida passada, mas sabe que mesmo assim, para vencer a elite dos Declans, mesmo se regressasse 100 vezes ainda não seria possível. Entretanto, cheio de confiança, tem certeza de que suas chances aumentaram por ter sido um mercenário. Após tudo isso, no outro dia, Damian conta que seu cabelo ficou marrom, e o prota apenas imagina que teve que mudar o cabelo do garoto já que era chamativo, e também as roupas, já que eram de nobres. Damian então pergunta o que irão fazer, e o prota, sorrindo, diz que irão fazer uma baguncinha. O Spot está do lado de fora espreguiçando e percebe que o dia está lindo. Só então percebe algo e vê que é o prota novamente, e por isso pergunta onde caralhos foi e se por acaso tomou banho de esgoto. Instantaneamente, Aster acerta um soco na barriga do garoto que faz ele cair duro no chão, e, ainda irritado, manda se levantar já que ainda precisa acertar 123 socos. Neste momento, outros garotos gritam perguntando o que está acontecendo e se aproximam querendo saber quem foi o desgraçado que caçou briga com o Spot. Entretanto, isso só deixa o Aster empolgado, e junto ao seu amigo imagina se irá passar dos limites. A pancadaria começa com o prota batendo em toda a molecada, e o Damian apenas fica assistindo, impressionado. Ele observa o punho concentrando uma mana e acertando em seguida e acha isso incrível. Aster pergunta se está acompanhando direito, e ele confessa que de fato é incrível. O Spot cai machucado na frente dele e por isso o Damian usa sua magia de cura. Ele agradece, mas o prota pede para não comemorar tão cedo. A tarde vai passando, e o Aster a todo momento bate no garoto sem piedade, e sempre perguntando quantos golpes levou. O garoto não sabe responder, e por isso o Damian pergunta se é a vez dele e diz que já irá curá-lo. O garoto fica ainda mais assustado, já que está vendo 2 demônios na frente dele. Após isso, já de noite, o prota agradece a presença de todos, e pensa que a energia foi ótima, e por isso está orgulhoso. Neste momento, alguém chama a atenção dele. Era o Spot perguntando se por acaso poderiam ir embora já que apanharam bastante. Aster responde que sim, mas o garoto conta que o lugar onde eles estão é a casa dele, e o prota fica furioso já que ele está pedindo demais pelo que entendeu, e por isso os garotos saem correndo. Imediatamente ele se vira e percebe que alguém está se aproximando. Sabe que o movimento é rápido e silencioso como se fosse um mercenário e acredita que deve ser alguém perseguindo seu colega. Ele não entende já que esteve tomando cuidado e sabe que a situação não é boa já que está com pouca quantidade de mana. Então abre os olhos e se prepara já que quando foi mercenário, sobreviveu a muitas enrascadas. Dito isso, começa a comprimir sua mana e após juntar um tanto suficiente, ele aponta seu dedo no alvo já que tem apenas uma chance. Entretanto, a pessoa que está correndo começa a deslizar de joelhos no chão e grita chamando pelo jovem mestre. Damian fica assustado já que é o mordomo Alfredo, e o velho, chorando,
Diz que passou um bom tempo procurando pelo garoto e quase entrou em depressão sem saber o que estava fazendo. Damian pede para soltá-lo, mas o mordomo responde que não, além de implorar para que volte para a família. O prota acha essa cena lastimável até que o Alfredo finalmente pega o garoto e se vira pedindo desculpas já que não se apresentou, e conta que é o mordomo da família Blendor. Além disso, diz que percebeu que o Damian gostou do garoto e por isso pergunta se gostaria de ir para o território da família. Ele começa a suar frio ao ouvir isso, já que sabe que a regra básica dessa família é rejeitar qualquer coisa suja, e não consegue ver essa intenção. Mas se anima já que não liga, pois de qualquer forma irá criar conexões, e acha conveniente, já que o território dessa família está no caminho da capital. Após pensar tudo isso, ele agradece o convite, já que irá aceitar. Em seguida, imagina que se desviou um pouco do caminho de construir uma biblioteca, mas no momento não é importante, já que só quer saber se a família tem comida gostosa. A noite vai passando e eles finalmente chegam de carroça até o lugar. O prota desce da carruagem e fica olhando o quão grande é a mansão. Alfredo conta que está tarde e por isso eles devem descansar e manda a Lance cuidar de tudo. Ela, toda carismática, muda sua expressão e pede por favor para o jovem mestre segui-la. Ele sabe o quão assustadora sua empregada é e apenas concorda, e todos vão para dentro da mansão. A noite vai passando e o mordomo começa a caminhar pela casa até bater em uma porta. Em seguida entra e uma mulher pergunta se por acaso o Damian chegou. Ele responde que o garoto estava na 7ª zona cinzenta. De repente, uma explosão acontece em sua frente, já que a mulher se irritou ao ouvir o lugar onde o seu filho estava, e furiosa, pergunta se está tudo bem e se não aconteceu nada. O Alfredo pede para se acalmar e diz que irá explicar tudo. Após contar o acontecimento, ela diz que entendeu e que está aliviada. Ele confessa que é um alívio, inclusive para o prota que ajudou o Damian. Afinal, a fúria de uma mãe que já foi chamada de bruxa do sangue é algo que ninguém poderia parar lá. Ela conta que fez um ótimo trabalho, e ele apenas agradece. Entretanto, comenta que tem algo estranho que merece atenção. Ela questiona o que seria, e ele explica que se trata do amigo que o Damian fez, pois mesmo sendo um garoto notou sua presença antes mesmo de chegar perto, já que no momento em que se aproximou o prota estava preparado para contra-atacar e, ao se aproximar ainda mais, percebeu que era um míssil mágico. A madame acha isso incrível, já que é um garoto com talento, e acha estranho alguém assim estar na zona cinzenta. O mordomo muda sua expressão e diz que tem um favor a pedir. Após isso, no outro dia, Alfredo aparece no quarto do prota e todo contente pede para que se torne o seu sucessor. Aster não entende o que diabos está acontecendo, e o mordomo só consegue imaginar que é algo tão incrível que é impossível recusar. Entretanto, recebe um não que o deixa de cara. Ele olha para frente e fica se perguntando se escutou direito, já que foi rejeitado. Damian fica intrigado com essa resposta, e o prota agradece a oferta, mas diz que prefere deixar as coisas como estão. O mordomo tem uma ideia, já que acredita que um garoto que nasceu na zona cinzenta nunca teve nada, e por isso está superestimando. Então começa a recitar que o mundo é bem grande e naquele momento deve achar que pode fazer tudo. Porém, quanto mais diz algo mais, o prota recusa e isso vai deixando ele furioso, mas sabe que precisa aguentar e por isso pergunta se já ouviu o ditado do Goblin de Canyon. Aster finge que nem está prestando atenção, já que está falando de Wyvern. E essa é a gota d'água para o Alfredo, que pisa forte no chão e começa a liberar toda a sua aura, deixando claro que irá mostrar quão grande e aterrorizante o mundo é. Com isso, a tarde passa e o prota acompanha o mordomo até outra sala onde todos os funcionários estão reunidos. Alfredo pergunta ao prota o que achou, já que todos os funcionários são novos, mas Aster logo percebe que aquela família não está para brincadeira, já que com a mana que está sentindo, é difícil acreditar que são adolescentes. Porém acha engraçado, já que olhando nos olhos de cada um, dá para ver que não passam de goblins. Mais uma vez o mordomo pergunta se irá aceitar. Entretanto, ele começa a colocar empecilhos para recusar. Neste momento, um dos garotos chama o mordomo e comenta que se o prota realmente tivesse sentido algo, não iria nem pensar e recusar a oferta, e como recusou, não deve ter sentido nada. Alfredo questiona se por acaso está propondo um duelo para mostrar o poder, e ele responde que sim. O mordomo acha isso uma boa ideia, e por isso pergunta ao Aster se toparia. Ele logo percebe que deve ser irritante aos olhos dos outros, já que todos os garotos pensam que não passa de um mendigo sortudo que chegou do nada, e por isso pergunta se pode escolher o oponente. Alfredo diz que sim, e o prota começa apontando o dedo para o Winstor. Porém, não para por aí, já que aponta o dedo para vários outros garotos, e conclui que irá lutar contra 5 de uma vez, e ainda provoca perguntando se estão com medo de morrer. O mordomo fica surpreso ouvindo isso, mas cai na gargalhada, já que gostou do espírito do seu possível sucessor. Mas antes pergunta se poderá se responsabilizar pelas palavras, e ele garante que sim. Alfredo acha isso ótimo, e conta que, se durar 1 minuto, irá receber um prêmio, mas do contrário precisará se responsabilizar. Aster não gosta nada disso,
já que tem certeza de que está falando sobre suceder a posição de mordomo, mas aceita de qualquer forma. Todos vão para a arena, e um instrutor pergunta se o garoto não está em perigo. Ele responde que sim, e é por isso que a luta deve acontecer, para quebrar a teimosia que tem. O instrutor não gosta nada disso, já que sua carreira está em risco, e por isso decide ver com o Damien o que acha, e comenta que o prota está em perigo. Entretanto, ele apenas fica contente, mas a Lance chama a atenção dele já que não deve se envolver na luta, pois a Madame irá brigar. O mordomo manda o instrutor dar início à partida e ele fica chateado, já que ordens são ordens. Já a Lance percebe algo e diz que irá se retirar por um momento, mas pede ao jovem mestre para não se intrometer. Entretanto, ele dá uma risada não garantindo isso. Runfit vai até todos e diz que irá explicar as regras, começando que o duelo será em turno. Entretanto, o mordomo empolgado diz que não, já que todos devem participar ao mesmo tempo. Ele não gosta nada dessa ideia, mas volta a explicar que a luta termina quando um lado desistir, mas um instrutor pode parar o duelo a qualquer momento. Winston está irritado por ver um mendigo em sua frente achando que é o dono do mundo. Neste instante, o instrutor manda começar a luta e imediatamente o prota acerta um soco na barriga do garoto, assim como em todos os outros, fazendo eles caírem no chão. Winston não acredita no que está vendo e o prota, confiante, manda não subestimar os baixinhos. O garoto fica assustado, já que em sua frente está vendo a magia Missão Mágica. Aster não perde tempo e dispara todos os seus ataques, mandando não julgar as pessoas sem saber, e todos os mísseis mágicos acertam a cabeça de todos os garotos. Ele não acredita que está perdendo e no segundo seguinte, o prota aparece em sua frente garantindo que irá mostrar como o mundo é grande e impiedoso, então acerta um soco que joga o maluco para longe. Com isso, o prota manda aprender bem a lição, mas o garoto começa a gritar que ele é um maluco, já que o que usou não foi magia. Porém, Aster corre dizendo que sim e acerta um bicudo no meio da fuça dele, já que é magia corporal. Todos os presentes ficam chocados com o que estão presenciando, já que o Aster está espancando todo mundo. Alfredo é o mais surpreso, já que viu um míssil mágico ser comprimido de 4 a 5 vezes, e se lembra de quando iria receber aquele ataque. Ele conclui que definitivamente é um controle de Manato, mas o que mais lhe surpreende é o quão bom o prota é em bater nas pessoas. Já o Damien sai curando todo mundo para poderem apanhar mais. De repente, alguém grita o nome do mordomo, que olha para trás assustado já que a Madame Lina está assistindo tudo. O instrutor fica sem acreditar na presença dela e chora de emoção, já que sua parceira de trabalho deve ter ajudado. A Madame questiona o que aconteceu, e o mordomo responde que estavam fazendo um teste. Ela fica confusa com isso, já que o que está vendo não pode ser chamado de teste. Ela deixa claro que é para juntar os novatos para se retirarem. O Damien é para ir para o quarto, assim como o Aster. Por último, ela chama a atenção do Runfit e diz que está demitido. Ele simplesmente não acredita no que acabou de ouvir. Após tudo isso, já de noite, Bianca pergunta ao mordomo quais foram as intenções que teve, já que foi longe demais. Ele pede desculpas e garante que irá aceitar qualquer punição. Ela coloca sua xícara na mesa e pergunta se por acaso o Damien ajudou na luta. Alfredo responde que não e confessa que ficou impressionado com o quão bom o Aster é em bater nas pessoas. Em seguida, pede desculpas e conta que tem algo a dizer sobre o míssil mágico que havia citado antes e explica que o garoto o comprimiu 5 vezes para aumentar o poder. Ela conclui que, aparentemente, ele é excelente em controlar mana e nunca viu algo assim acontecendo antes. Além disso, derrotar 5 novatos sozinho e com um único míssil mágico é algo difícil até para magos de alto nível, já que é necessário manipular mana pura. Além disso, pergunta sobre a proposta de se tornar sucessor dos mordomos. Alfredo conta que o Aster rejeitou com firmeza. Ela diz que entendeu e imagina que precisa reavaliar o prota e mudar o que pensa sobre ele, e por isso manda que busque o garoto. Ele obedece a essa ordem e a madame, acompanhada do seu filho, pede para ele se sentar. O prota pergunta do que se trata e ela entrega uma caixa e diz que é o prêmio que o Alfredo havia prometido. Ele não sabia do que se tratava até que se lembra que de fato o Alfredo comentou sobre dar um prêmio. Ela pede para abrir e o prota, ao pegar na mão, sem pensar 2 vezes, percebe que tem um item de classe alta que brilha bem forte. Ele acha isso suspeito, já que dar um presente daquele nível significa que planejam algo. A madame pede para aceitar sem se preocupar, já que além de ter ajudado o Damien também é um pedido de desculpas pela briga. Ele pergunta se por acaso precisará se juntar à família para poder comer. Ela responde que não. Ele então pergunta se tem veneno. Ela responde que não. Ele então vai direto ao ponto e pergunta se realmente não tem nenhum motivo oculto. Bianca garante que não. Aster fica empolgado, já que foi um ganho inesperado sem nenhumas intenções por trás. Mas a madame diz que quer mudar de assunto, já que tem algo que gostaria de propor. Ele logo muda sua expressão, já que sabia que tinha alguma coisa por trás. Mas ela, colocando a mão na cabeça do filho,
Apenas diz que irá arrumar uma admissão para ele na academia e por isso quer que vá junto com o Damian. Ela explica que já era para o seu filho ter entrado 1 ano antes, mas se negou e por isso adiaram. Mas não esperavam que o garoto fosse fugir. E por isso fez essa proposta, já que sabe que o Damian gosta dele. De fato, o garoto concorda ao dizer que se um amigo for então também irá. O prota imagina que faz sentido, já que para a Bianca é um problema se o filho dela fugir novamente, só que também sabe que é uma ótima oportunidade para si próprio, já que é uma academia boa que lhe dará conexões com o resto do mundo, porém também sabe que é como se estivessem colocando uma coleira nele. Por isso diz que irá pensar e ela está de acordo e conta que está curiosa com uma certa coisa, e por isso pergunta o porquê de ter rejeitado a proposta do Alfredo em virar seu sucessor. O prota olha na direção da porta e sorri, então diz que apenas se importa com seus joelhos. A madame não entende o que isso significa, e o Alfredo, que estava escutando tudo pela porta, também se questiona sobre o que ele quis dizer. Após isso, já de noite, o prota vai para seu momento de meditação e começa a se concentrar, já que finalmente entendeu o que um item de nível alto faz. Ele também reflete que seu físico ficou adequado para chamas, já que normalmente absorver o poder espiritual causa algumas perdas e acúmulos de impurezas. Só que foi efetivo. Também pensa sobre a proposta da academia e já tem sua resposta, já que irá entrar, pois ficará mais fácil de achar um patrono, mas infelizmente acha que está indo direto para uma armadilha. Ele decide dar uma volta pela mansão, mas logo que sai do quarto, alguém pergunta se o nome dele é Aster. O prota vê que é um garoto, mas acha estranho, já que a linhagem direta da família tem apenas o Damian, e não entende como aquela família tem tanta gente irritante, e por isso responde que não é o Aster. O cabelo de platina acha estranho, já que a descrição que recebeu foi que o garoto tinha um olhar irritante, além de ter o cabelo escuro. Aster aponta para o seu próprio cabelo e muda completamente sua expressão, já que não tem um olhar irritante. O garoto acha bizarro o que está vendo, mas logo se despede, já que de fato é um olhar gentil, e pede desculpas pelo mal-entendido. De repente, o Alfredo aparece implorando ao prota para esclarecer o mal-entendido e diz que não precisará ficar de joelhos quando for lhe suceder. Aster não acredita que o mordomo teve que aparecer justo naquele momento, e ao olhar para a frente, vê que o cabelo de platina percebeu o seu disfarce. Por isso aponta perguntando por que mentiu dessa forma. E, irritado, pretende fazer algo, mas percebe que o Alfredo está de mau humor e por isso desiste e vai embora, mas manda ir até o salão dos magos mais tarde. O mordomo pergunta se tem algo de errado, e o prota responde que não. Ainda acha que está muito estressado e por isso vai ser bom ver o garoto mais tarde. Em seguida, chama pelo mordomo-chefe e pergunta se por acaso poderia se encontrar com a madame. No dia seguinte, a Bianca dá as boas-vindas ao Aster e pergunta se já se decidiu, pois quis contatá-la bem cedo. Ele responde que irá sim para a academia. Ela fica surpresa com essa resposta direta e feliz por ter sido rápido e pede para se prepararem o mais rápido possível. Além disso, é para se sentir em casa nesse tempo. Ele agradece pela gentileza e se retira da sala. Em seguida, o mordomo entra e ela conta que o prota aceitou de gratidão. Alfredo fica empolgado, já que não esperava menos do seu futuro sucessor, e diz que as chamas da paixão estão nos olhos dele, e comenta que o primeiro semestre poderão cobrir tudo, mas não sabe como serão os próximos, já que para um garoto sem teto da zona cinzenta, irá ser difícil conseguir uma matrícula. É nesta hora que ele vai aproveitar a oportunidade, e o próprio mordomo será como um anjo ajudando. A madame o interrompe e diz que está fazendo muito barulho. Ele pede desculpas, já que se exaltou um pouco. Ela suspira aliviada, mas entende por que o Alfredo está tão feliz. Porém, sua preocupação é que está ciente de que a proposta da academia é um plano falho, mas sabe que a confiança do Alfredo deve ser porque foi enganado da mesma forma pelo seu antigo mordomo-chefe. Enquanto isso, o prota está caminhando do lado de fora, até que olha para cima e vê uma torre, acreditando que seja o Salão dos Magos. Por isso ele abre a porta e um homem pergunta o que está fazendo naquele lugar. Aster se lembra de que não sabe o nome do garoto e tenta descrever a aparência dele. Com essa descrição, o mago pede para acompanhá-lo, e um tempo depois caminhando, eles finalmente chegam no lugar, e o homem pede para tomar cuidado com a cabeça após abrir a porta. Ele não entende o que isso quer dizer, mas mesmo assim, entra na sala e se depara com vários papéis voando em sua direção. Neste momento, um homem se aproxima e diz que é um prazer conhecê-lo. O homem se apresenta como Wendy von Blandor e pergunta se por acaso está naquele lugar para ver o irmão mais novo dele. O prota fica confuso, já que chamou o garoto de irmão. O prota reflete que aprendeu muito se infiltrando nas academias como um mercenário. Conheceu onde os magos estudam magia e eles recebem o nome de porta-canetas e suas características são
Primeiro, o cabelo ficou bagunçado por puxar tanto seus fios até pararem de crescer. A partir daí, dividem em estágios. O estágio 1 nega que o cabelo está caindo e veste capuz para cobrir. O estágio 2 é dos que desistem de negar e aceitam. O estágio 3 raspa completamente a cabeça. O último estágio é onde procuram fazer o impossível se tornar possível, que é a magia para fazer o cabelo crescer, e até o momento ninguém conseguiu criá-la. Entretanto, sabe que as coisas são diferentes com a pessoa que está à sua frente. Wendy começa pedindo desculpas, já que não imagina alguém agindo de má índole contra seu irmão, mas tem certeza de que um convidado do jovem mestre não faria um erro tão rude. O prota apenas o encara achando incrível, já que o garoto é até mesmo novo. Então pergunta se por acaso trabalha na academia de magia, e ele responde que sim, já que atualmente está atuando como vice-reitor. Aster fica surpreso com alguém sendo vice-reitor tão jovem e sabe que a família Blandor não colocaria um Zé Ninguém nesse cargo. Em seguida, Wendy comenta que Aster é um pouco diferente, já que não é um típico jovem rebelde das famílias nobres. Ele dá risada ouvindo isso e não entende como o cara à sua frente, sendo um mago, não tem olheiras e ainda consegue sorrir, e inclusive tem uma ótima compatibilidade consigo. Em seguida, Wendy parabeniza, já que ficou sabendo que o prota foi encorajado a entrar na Academia Zenion e garante que será uma ótima oportunidade, já que poderá aprender muito. Aster logo percebe que o cara está tentando conhecer mais falando dos negócios da academia. Porém, o cabelo platinado pede desculpas, já que acabou se empolgando e jogando conversa fora e pede para voltar ao ponto principal. Ele coloca a xícara na mesa e diz que gostaria de saber se arriscaria a própria vida por um amigo. O prota começa a achar isso tudo sem noção, mas Wendy tira um livro do seu inventário mágico e coloca na mesa contando que irá dar o livro caso consiga arriscar a própria vida. Aster não esconde sua surpresa, já que sabe que o livro é o segredo da família Blandor, a luz curativa. Após isso, no jardim, a madame está passeando um pouco e cortando algumas plantas. Ela olha para cima e confessa que foi uma boa decisão o Damian ir para a academia, já que o problema foi resolvido sem dor de cabeça, e inclusive acha que Aster é um ótimo garoto e amigo, além de ser talentoso e ter uma forte personalidade. Então sorri, já que tem algo que gostou mais ainda do prota, que foi ele não ter mudado nada mesmo sabendo de onde o Damian era. Ela acha ele diferente de todos e por isso merece estar ao lado do Damian. Porém, por essa razão, também não pertence a nenhum lugar e é como um pássaro fora da gaiola. Ela sabe que há muitas formas de manter uma pessoa por perto e por isso precisa ganhar tempo, já que para o bem do seu filho, não pode perder alguém talentoso. Já Aster, diante do livro, não entende como está recebendo algo tão importante da família Blandor e começa a cogitar se é uma armadilha. Além disso, olha os olhos claros e transparentes e acha um saco não conseguir ler o garoto. O prota sabe que se a pessoa for boa ou ruim, os olhos demonstram essa emoção, mas é como se Wendy estivesse usando uma máscara ao ponto de nem mesmo a própria pessoa conhecer seu verdadeiro eu. O cabelo de platina confessa que a questão do livro não é algo para ser levado na brincadeira e pede que não seja descuidado com a resposta. Aster diz que irá responder e conta que odeia isso. Wendy muda completamente sua expressão, e essa era a intenção do prota. Por isso diz que, se tiver algo que gostaria de saber, deve falar, e caso consiga fazer, ele irá fazer, e se não conseguir, simplesmente não irá. Wendy garante que apenas ouvir já pode colocar a vida dele em risco, e caso ouça e se recuse a fazer, pode até precisar eliminá-lo. O prota não se deixa intimidar e manda matá-lo logo, garantindo que só se vive uma vez. Porém se lembra que, na verdade, aquela é sua segunda vez vivendo. Imediatamente, Wendy começa a liberar sua aura assassina, que faz até o chá na mesa tremer. Entretanto, Aster não muda nem um pouco sua expressão. O cabelo de platina sorri e pede desculpas, já que não consegue fazer algo assim, e diz que passou no teste. Ainda deixa claro que precisava de alguém de confiança e que não poderia ser alguém da família Blandor. O prota ouve isso, mas por dentro está suando frio, já que definitivamente sentiu que o garoto quase lhe deu um soco com toda a sua força. Wendy explica que tem altas expectativas, já que sabe que o Damian não tem bons olhos para as pessoas. Entretanto, sua maior surpresa é saber que a líder da família, com uma grande reputação, colocou alguém da zona cinzenta ao lado do filho, e até imaginou que tem algo a mais por trás, e diz que um bom pretexto acabou surgindo, e que seu irmão mais novo e o convidado acabaram brigando, e por isso, o irmão mais velho chamou para conversar. O prota acha isso muito suspeito, pois há alguma razão para o vice-reitor usar o próprio irmão como desculpa para se envolver em um conflito. Wendy diz que a situação foi bem difícil e que não há nenhum conflito interno, já que a família Blandor é bem unida. Então muda completamente sua expressão e diz que está sendo vigiado pela família Declan. O prota fica surpreso ao ouvir o nome dessa família e pergunta o porquê. Wendy admite que só irá contar porque o prota disse que não tem medo de morrer, mesmo que ele próprio não esteja com nenhuma intenção de matá-lo.
e conta que, na verdade, atualmente está pesquisando sobre a magia da origem celestial dos Declans e que descobriu algo. Isso sim deixa Aster surpreso. O garoto continua explicando sobre essa técnica secreta, mas o prota o interrompe e pergunta se, por acaso, não era para estar morto por pesquisar essa magia, e questiona como ainda está vivo e o porquê de não ter procurado formas de destruí-la, já que é membro da família Blandor. Wenji conta que a família Declan é um pouco fora da curva, e por isso, caso descobrissem, mesmo ele sendo vice-reitor, ainda seria morto. Então muda completamente sua expressão e diz que a magia da origem celestial, que é a raiz de todas as artes secretas do Declan, é algo de outro patamar, e por isso pede para imaginar um método auxiliar que iria melhorar essa arte secreta, que já é perfeita por si só, e por isso não conseguiu destruí-la, e por isso pergunta se, por acaso, consegue sentir esses sentimentos. O prota fica assustado, achando que o cara não é louco, mas sim louco para caralho. Wenji pede desculpas, já que não conseguiu se conter, e pergunta se consegue entender aquele sentimento. O prota conclui que o cara não é apenas maluco, mas testa sua loucura na própria família. Entretanto, percebe que o tempo bate perfeitamente. Só que na sua vida passada, quando os Declan eliminaram a família Blandor, encontraram o tal resultado da pesquisa e conclui que o cara, desde o começo, viu a possibilidade de uma nova magia da origem e o motivo pelo qual o líder da família Declan era tão poderoso. Em meio a esses pensamentos, o cabelo platinado chama a atenção e pergunta se, por acaso, está livre, já que é algo de larga escala. Aster questiona o porquê de estar procurando por ele. O garoto responde que, primeiro, não falou sobre a pesquisa para sua própria família, já que acredita ter espiões. O prota então pergunta se não haveria alguém suspeito, já que o segredo da pesquisa foi exposto, como por exemplo um secretário. Ele responde que provavelmente não, e já que acredita que está mais relacionado à rota de aquisição. O prota comenta que, se for o caso, provavelmente devem ter deixado ser pego de propósito. Wenji concorda, e como estava em uma enrascada, revelou apenas um pouco da pesquisa, já que não quer morrer. Aster vai direto ao ponto e pergunta se não seria melhor se aliar aos Declan, já que receberiam de braços abertos. Ele concorda, mas diz que tem seus próprios motivos e então se levanta dizendo que precisa que faça algo, já que não tem ligações com as famílias, e confessa que, infelizmente, não teve muitos progressos com a parte que lhe foi dada, então, com alguns papéis na mão, diz que a recompensa por fazer isso será enorme, e pede apenas para entregar a tese que está segurando ao professor Parun, da Academia Zenion, e, após fazer isso, irá receber o livro da luz curativa. O prota fica pensativo por um momento e sorri, já que definitivamente ele está com muita sorte. Por isso, pede para fazer outra coisa e diz que irá levar a magia de luz curativa como garantia pelo risco e também a nova magia da origem celestial, quando for completa, e apenas desse ponto em diante, poderão dizer que estão no mesmo barco. Então é tudo ou nada. Wendy pergunta se não tem vergonha, mas o Aster pede para dizer sim ou não. O vice-reitor suspira já que o nome da magia não lhe importa e sabe que a magia da origem celestial não será útil para o prota de qualquer forma e, quando estiver pronta, irá entregá-la completa. Porém diz que também tem uma condição, revelando que, quando a tese da pesquisa estiver completa, irá precisar de outra ajuda. E quando esse momento chegar, precisarão formar uma parceria. Aster segura os documentos na mão, já que não acha algo difícil desde que seja relacionado à tese, e ainda informa que não sabe ler. Wenji simplesmente não acredita no absurdo que acabou de ouvir, já que tudo gira em torno de obviamente saber ler, até que o prota diz que está zoando, e pergunta se o professor Parnu é realmente alguém confiável. O cabelo platinado explica que é amigo do professor bem antes de se tornar vice-reitor, e, inclusive, ambos lutavam pelo primeiro e segundo lugar. Mas a rivalidade acabou quando retornou à família Blandor. O prota logo entende o que o cara quis dizer e fica imaginando sobre o tal professor Parnu, e acha irritante o fato de ter outro lunático igual ao cabelo de platina na academia. Após isso, já de noite, o prota retira tudo o que estava em posse e imagina que recebeu uma bolsa espacial já que precisava deixar a tese extremamente escondida, mas não entende por que tem tantos livros. Porém, percebe que também há uma carta. Ele decide ler e já imagina que será um saco. Na carta está dizendo que selecionou e guardou os textos mágicos essenciais para que possa aprender no futuro e escreveu a ordem que deve estudar e, por isso, pede por favor para que se devote a cultivar o intelecto digno do talento que possui. Ele fica surpreso pelas palavras do Wenji e então organiza todos os livros, já que precisa estudar do básico ao avançado. Ele acha isso ótimo e então pega uma caneta e começa a listar os patrocinadores. Ele reflete que, tirando o livro de luz curativa e da magia de origem celestial, está com posse de 132 livros
e imagina no novo amigo que possui, já que está recebendo muitos privilégios por essa amizade. Além disso, sabe que os livros que recebeu do Wenji não são livros comuns, já que é um guia de estudo perfeito e poderá aprender qualquer magia. Então conclui que, de início, apenas pensava em encher sua torre de livros, mas agora está pensando de outra forma, já que a identidade da torre será um lugar que oferece conhecimento a todos que procuram. Ainda de noite, em outro lugar, Wendy está observando o luar e imagina que teve um ganho inesperado, já que, em relação ao Aster, iria usá-lo para entregar a tese para o professor e, caso não o fizesse, apenas iria descartá-lo. Porém, achou o prota extremamente interessante. Afinal, achou algo interessante. E se lembra de quando Aster pediu para que matasse ele logo de uma vez, já que só vive uma vez. Lembrar disso faz ele cair na gargalhada, já que sentiu que realmente queria que matasse e, mesmo sabendo que era uma ameaça vazia, achou sensacional. Além disso, sentiu que o olhar do prota não era algo da boca para fora, já que definitivamente tratava a morte como se não fosse nada. Ele conclui que o Aster é completamente diferente de qualquer um da Zona Cinzenta, e por isso acredita que o garoto está escondendo muitas coisas, mas não liga para isso, já que encontrou alguém com o seu mesmo nível de olhar e, acima de tudo, que era os mesmos resultados do seu trabalho. Entretanto, confessa estar preocupado se o prota realmente não sabe ler, mas acha isso impossível. No outro dia, já de manhã, Aster se prepara para partir e está com a mala pronta. A empregada pega a mala para carregar e conta que, quando eles chegarem na academia, irá passar um simples registro de documento e ainda informa que ele e o jovem mestre não precisarão fazer o exame de entrada. Então olha para trás e, sorrindo, diz que o garoto combinou muito com a roupa. O prota agradece o elogio e fica imaginando sobre não precisar fazer o exame de admissão, já que é um privilégio das famílias nobres, e até que não acha ruim isso. Em seguida, o Damian chama pelo seu amigo, e a Bianca pede para eles se cuidarem, além de reforçar que é uma grande oportunidade para o Aster conseguir ótimos resultados. E ele agradece, mas imagina que estava até pensando nos resultados que deseja, já que sabe que a Zenion é a maior academia ocidental e incontáveis patrocinadores estão lá, e por isso precisa pegar todos para si. Então, confiante, pede para todos os seus futuros colegas lhe aguardarem. Enquanto estão viajando de carroça, o prota pega um dos livros e conclui que o Wenji é, de fato, um mago excepcional, já que os fundamentos da magia são simples, mas as interpretações mudam de pessoa para pessoa. Comparando com a água, para alguns a água é a vida, mas para outros é uma enchente desastrosa. Uma diferença de perspectiva, e mesmo seguindo o mesmo princípio, cada casa nobre se desenvolveu da sua própria maneira. Então, após analisar muitos grimórios que estavam na bolsa, percebeu que as alterações que o Wendy fez na magia da origem celestial são surpreendentes. Neste momento, o Damian chama pelo seu amigo e grita que finalmente chegaram, já que estão diante da Academia Zenion. Aster nem fica surpreso, apesar de não conhecer a academia, e a Lance informa que a carruagem não pode prosseguir daquele ponto em diante e explica que, durante o exame de admissão, não importa se for nobre ou não, deve entrar a pé, e por isso, conta que devem se despedir e ainda deseja que os dois aprendam muita coisa. Ambos se despedem da carruagem e o Damian grita que precisam correr, já que foram informados que não podem se atrasar para pegar os assentos. O prota não entende o que diabos o garoto está falando, já que a cerimônia não é uma peça onde quem chega primeiro é o primeiro a se sentar. Porém, reflete sobre a empregada ter dito isso e imagina que talvez seja para o Damian não se perder pela escola, e por isso, irá deixar isso passar, já que a Lance é meio doce, mas não é uma pessoa boa. Após entrar, várias pessoas estão reunidas e o Damian não esconde sua surpresa, já que está muito empolgado. Ele olha para os lados e diz que a Lance estava certa, já que se não chegassem cedo, iriam ficar sem lugar para sentar. O prota apenas respira fundo, coloca a mão no bolso e lê onde eles devem se sentar. O jovem mestre pede para se apressarem, já que precisam sentar logo, e o prota não entende, já que o Damian era justamente a pessoa que nem queria pisar o pé na academia e não entende como está tão animado. Neste momento, alguém tromba no garoto ao ponto de derrubá-lo e, ao olhar para cima, vê que é um brutamonte. O cara pergunta se tem algum problema e o Aster apenas ajuda seu colega a se levantar. Em seguida, o Damian se desculpa e diz que irá prestar mais atenção quando andar. Entretanto, o cara manda esperar e pergunta o que diabos derramaram na roupa dele. O prota percebe que é saliva e acredita que o cara deve ser herdeiro de alguma família nobre. Imediatamente, o Damian começa a limpar a roupa do cara com a própria saliva, e isso deixa o cara ainda mais furioso, ao ponto de enfiar um soco com tudo, chamando-o de idiota. Porém, o ataque é bloqueado antes que acertasse a cara do Damian, e o prota, segurando a mão do cara, manda eles pararem ali. O homem pergunta quem caralho é o garoto, e ele responde que apenas são amigos.
O Brutamonte diz que entendeu, já que viu que são bons amigos, e confessa que poucos tomariam um soco por um amigo, mas infelizmente escolheram a pessoa errada. Aster logo percebe que será difícil se dar bem com os alunos no seu primeiro dia e já nem liga mais para isso, já que pergunta se quer resolver no soco. Logo as pessoas começam a se juntar, já que ouviram que vai ter uma briga, mas não sabem quem são as pessoas. Neste momento, uma pessoa grita perguntando se todos estão de brincadeira e questiona se vão ficar só parados. Os alunos não entendem se é para separar ou algo assim. E o garoto aponta que ninguém consegue lutar com todo mundo em volta, e por isso, é para todos darem espaço aos novatos. Imediatamente, os alunos usam suas magias e formam uma barreira em volta da briga, além de começarem a apostar em quem vai vencer. Enquanto isso, uma pessoa está observando de longe e acha isso interessante. Exter se prepara e diz que é da casa do Lamp e pergunta qual o nome do prota. Ele responde que não é de nenhuma linhagem de nobre, e por isso é para pensar como um Zé Ninguém. O cara acha isso interessante e, como o espaço é pequeno para magos, diz que irá deixar o prota dar o primeiro golpe. O prota ouve isso e sorri, já que achou o cara engraçado, e por isso provoca perguntando se não está falando demais e se por acaso isso é medo. Exter fica furioso com essa provocação e parte para cima com tudo, desferindo seu soco mais poderoso. Entretanto, o Aster bloqueia o golpe e, juntando mana em seu braço, avisa que não é apenas um lago, e com isso, acerta um murro em cheio na bochecha do cara, fazendo ele voar para longe. Exter recua e fica sem acreditar como recebeu um soco tão forte e já nem sabe mais se o Aster é realmente um mago. De repente, seu corpo começa a ser curado, e ele percebe que quem está usando a magia é o Damian, e não entende por que caralho seu inimigo está fazendo isso. Por conta dessa distração, ele olha para o lado e recebe outro golpe que é bloqueado no susto. O tempo vai passando e o Exter fica o tempo todo se defendendo, diferente do prota que está o tempo todo atacando, e o Damian sempre contente usando suas curas no oponente. Exter começa a achar que os dois são malucos, e após receber uma sequência, se questiona se realmente está sentindo medo. Neste momento, a plateia grita pedindo para não se segurar, já que é o orgulho sagrado de Dolamp, e por isso, todos confiam nele e querem que acabe logo com a luta. Essas palavras entram em sua mente, e por isso, ele grita furioso, já que não sabe como um mero mago de segunda classe está com a marra toda, e por isso, desfere um dos seus socos mais fortes, que até deixa o Aster surpreso, já que não foi nada mal. O grandalhão não para por aí, e juntando mais energia em seu punho, acerta um soco em cheio que até causa uma explosão dentro da arena. Dessa vez os alunos gostaram do que viram, já que estão torcendo para o Exter. Entretanto, o cara não está nada contente, já que sentiu o soco acertando, mas também sabe que pareceu mais fraco do que deveria. O prota dá alguns mortais para trás e limpa a sujeira no seu corpo do golpe que levou. Exter percebe isso e fica ainda mais furioso ao ponto de avançar sem nem pensar. Aster acha isso interessante, e como está vendo o Damian curando o inimigo o tempo todo, sabe que deve acabar com um único golpe. Por isso começa a se concentrar e uma mana elétrica surge em sua mão, sendo uma técnica que desenvolveu com seus parceiros na sua vida passada. Ele se prepara e, já que o oponente está em sua frente, sem enrolar avança e acerta sua técnica estilo da colisão. O impacto foi tão forte que nem mesmo os alunos de fora da barreira deixaram de sentir o impacto. Eles não acreditam no que sentiram, e após olharem para a luta, veem o Exter ficando de joelho e caindo no chão. Todos estão assustados demais com o resultado para reagirem até que o prota aparece em meio à fumaça e, com sua cara séria, manda todos aplaudirem e gritarem. Imediatamente todos os alunos gritam empolgados, já que foi uma luta incrível. Já o Damian chama pelo seu amigo e, com um sorriso no rosto, diz que está contente que venceram. Aster fica contente com o desfecho. Enquanto isso, um aluno está observando de longe e admite que não imaginava que haveria um mago que lutasse tão bem assim. Neste momento, alguém grita mandando todos saírem e o inspetor, furioso, manda falar quem começou a briga justo no primeiro dia de aula. O prota percebe o problema que achou, mas no fundo está de boa, já que é um mercenário e poderia fugir daquele lugar de diversas formas diferentes. Entretanto, o Damian grita que foi ele e o Aster que começaram a briga, e o prota, vendo isso, simplesmente não acredita no que está ouvindo, já que esse moleque é louco. Após isso, eles são encaminhados para uma sala, e o inspetor da escola conta que, já que os dois se confessaram, então irão deixar passar sem nenhuma finalidade, mas garante que irá ficar de olho nele daquele momento em diante. O prota apenas fica quieto ouvindo tudo, e, após isso, eles saem da sala e ele se sente aliviado, já que a cerimônia ainda não começou. Enquanto estão caminhando, outros alunos ficam fuxicando, já que viram o Aster vencer um artista marcial mesmo sendo menor.
Já o Damian acha o máximo que as pessoas estão olhando para eles. Após andar um pouco, eles percebem que o lugar deles está vazio, e o Damian, empolgado, conta que provavelmente o novo amigo deles realmente guardou o lugar para eles, e isso é incrível, mas o Aster sabe que não foi nada disso. Em seguida, o diretor se apresenta e começa a fazer seu longo discurso. Damian chega a dormir e o Prota está surpreso, já que o diretor fez um longo discurso e nem se sentou. Em seguida, olha para o lado e acha incrível o quão rápido seu amigo pegou no sono, e para ajudar, ainda está babando. De repente, ele nota que alguém chamou a atenção do diretor e essa pessoa informou que há um lugar importante para o qual ele precisa ir. O diretor acha estranho, já que não deveria haver algo mais importante que a cerimônia de entrada, mas sem muitas opções, ele pede desculpas a todos os estudantes, pois surgiu algo urgente, e avisa que irá terminar a palestra em outra hora. Por isso ele chama a Jaira, que se aproxima com seus cabelos longos, mas sem mais nem menos solta um grito, mandando todos prestarem atenção. Por ter sido do nada, todos os alunos se assustam, inclusive o Damian, que chega a acordar. Ela se apresenta e informa que irá continuar com a cerimônia. Primeiro pede para começar com o juramento dos calouros, e a primeira será a representante da divisão mágica, a Dália de Dinai. A garota começa a subir as escadas e todos fuxicam que é a terceira filha do chefe da família e provavelmente tem habilidades incríveis. O Prota também observa e reflete que a família Dinai é a segunda mais poderosa, ficando atrás apenas dos Declans. Nessa família, a Dália cresceu para se tornar a futura representante da eterna segunda colocação. Ele sabe que é uma garota capaz e, no passado, como não se davam tão bem, os outros poderiam imaginar que são péssimos amigos. De qualquer forma, ele acha interessante ver ela entrando na academia naquele ano. Em seguida, Jaira chama o próximo representante, que é o Paul da divisão de artes marciais. Ele se levanta e o Aster observa que não chamaram ele pelo nome da família, então não deve ser um nobre. Os dois alunos chamados ficam de pé, e a Ruivinha diz que irá apresentar os professores da classe 172 e por isso pede para entrarem. Entretanto, antes disso, a Dália não para de olhar na direção do Aster e ele percebe isso quase no mesmo instante, mas desvia seu olhar, já que não há muito o que fazer. Nesse instante, a garota cai no chão porque não estava prestando atenção. Já o Prota está observando atentamente, pois precisa descobrir qual dos professores é o Parum. Após algumas apresentações, chega o último professor e ele se apresenta como Parum, encarregado das aulas de princípios mágicos de magologia. O Prota fica surpreso, já que na verdade estava esperando que o homem fosse igual ao Wenji, mas são diferentes, e como o de cabelo de platina usava uma máscara, então não irá julgar tão rápido. A Jaira informa que a introdução dos professores acabou e concluíram a cerimônia de entrada, e por isso, todos devem seguir os funcionários até seus dormitórios designados. Como tudo acabou, o Aster chama pelo seu amigo, que pergunta se já terminou. Ele responde que não, já que pegaram o garoto dormindo, e por isso foram expulsos, então irão direto para casa. Damian processa o que acabou de ouvir e fica em choque, não acreditando que algo assim aconteceu. Após isso, ainda na academia, o Prota caminha até seu novo dormitório, achando engraçada a reação que o Damian teve com a brincadeira, até que finalmente chega ao lugar e já entra achando incrível o quão grande o quarto é. Também nota uma caixa ao lado da cama e percebe que são materiais. Ele estende algumas roupas no guarda-roupa e, enquanto fazia isso, ouve alguém entrando e nota que era o cara chamado Paul e acredita que será seu novo colega de quarto. E, inclusive, tem cara de estar irritado. Paul, sem muitas conversas, pede para um não incomodar o outro. E ainda garante que não importa quem seja a pessoa ou o que irá fazer o tempo todo, já que não quer conversa nem nada do tipo. E frente a frente com o Prota, questiona se ele entendeu perfeitamente. O Prota acha o cara ousado demais e o Paul pergunta por que não está respondendo. De repente, o Aster faz um leve movimento e o cara se assusta, questionando o que ele está tentando fazer. Mas o Prota acha isso interessante, já que a forma como o garoto iria sacar a espada seria de um jeito que teria certeza de que não bateria em nada. Então sorri e diz que irá dar uma saída e pede para o Paul fazer o que quiser. Entretanto, em troca, manda não reclamar caso ele próprio fique fazendo barulho após a meia-noite. Então, do lado de fora, o Damian se encontra com ele e pergunta quem é o colega de quarto. O Prota responde que não faz ideia. Damian, ainda cheio de energia, pede para dar uma volta na academia, já que há muitas coisas que precisam ver. Aster sabe que a Academia Zenion é gigante, e por isso é uma boa ideia se familiarizarem para não se perderem, e diz que está de acordo, já que não é uma ideia ruim. Porém, imagina que tem algo lhe incomodando, e não é tanto quanto sua vida passada, mas seus sentidos estão em alerta. Então, observando em uma certa direção,
Nota a presença de um mercenário da família Declan e por isso está animado para descobrir quantos mais deles tem naquele lugar. Com isso, os dois começam a caminhar pela enorme academia mágica e passam por todo tipo de lugar, encontrando até mesmo uma lagoa dentro da academia. Mas após tanto andarem, o prota já está se sentindo cansado. Então ele diz ao Damian para fazerem um para ele. O garoto não entende o que quer dizer e ele conta que está falando do lago, já que é só pedir para fazerem um na mansão dele e jogar água dentro, que terá um lago igual ao da academia. Damian acha isso incrível e por isso irá pedir para fazer um ainda mais fundo. Em seguida, fica imaginando que nome daria para o lago. Após isso, avistam uma estátua e ele decide que também quer ter uma. O prota sugere fazer uma em forma de dragão e diz que as escamas serão maravilhosas. Após isso, ele pede para retornarem, já que passou da hora e fica imaginando que conseguiu contar 7 mercenários ao todo, e provavelmente tem mais de 10 escondidos. E, baseado na forma como todos estão distribuídos, acredita que o alvo é o segundo salão mágico da academia. Ele sabe que o local é onde o Parum está, e além disso, os Declans também devem saber sobre a amizade do Wenji, e por isso, obviamente, iriam suspeitar dessa conexão. Ele olha para trás e fica animado, já que até se perguntou o porquê de não terem agido ainda. Mas foi só pensar a respeito que todos começaram a agir, e por isso quer descobrir o quanto os mercenários sabem. Após isso, já de noite, um mercenário se move em alta velocidade por toda a academia, até finalmente chegar no número 2. Ele questiona onde estão os outros, e o encapuzado responde que foram na frente. Ele então pergunta se está se referindo ao principal ou secundário, e o mercenário conta que aparentemente descobriram algo do alvo principal, e que até meia-noite o objetivo será entregue ao alvo secundário. O homem diz que entendeu e reflete que o alvo principal, que é o Wenji, começou a se mover e, dentre os vários alvos secundários, devem vigiar o professor Parum. Só então algo passa em sua cabeça e ele questiona sobre os dígitos únicos, já que o alvo é poderoso e precisam ao menos de um dígito único. O encapuzado responde que o número 1 não irá comparecer, nem os outros dígitos únicos. Isso deixa o cara preocupado, já que a situação não é boa, mas o encapuzado pede para não se preocupar, já que Calahen, que é o demônio de fogo, irá se juntar a eles. O homem fica surpreso, já que sabe que essa pessoa é o vice-líder do esquadrão de magos dos Declans, a Joia Vermelha. Ele até gosta da ideia do cara ser um sangue frio, mas por isso suas vidas estão em perigo, já que irão morrer caso coloquem a missão em risco com essa pessoa presente. O encapuzado avisa que a operação não pode virar um conflito aberto, e dito isso, os dois saem pela janela, mas não percebem que o Aster estava o tempo todo de olho neles, e ainda por cima ouviu sobre a missão ser à meia-noite, e também que irão ter a presença do Calahen. Ele sabe que o Calahen, mesmo quando era mercenário, nunca saiu do seu auge. Depois que a família Declan apostou a própria sobrevivência contra a família Blandor, ele continuou leal à família que estava em declínio, provando sua devoção. Até mesmo naquele momento, é um cara perigoso. Porém, sua era de ouro aconteceu após a guerra contra os Blandor, a tempestade de fogo dos Declans, que ninguém conseguia parar. É um homem que conseguiu gravar seu nome na história como um mago da guerra. O prota conclui que terá que dar um fim nesse mago. Afinal, a magia do Calahen é uma das artes arcanas de fogo dos Declan. Por isso, se pergunta o motivo de um dos mercenários de repente aparecer, já que parece que obteve um ganho inesperado. Entretanto, ele ainda tem uma dúvida, já que o alvo deles, que é a tese do Wenji, está em suas próprias mãos e, mesmo assim, os mercenários disseram que foi entregue ao alvo secundário, o professor Parum. Além disso, não acredita ser possível que a tese que está em suas mãos seja falsa, e não tem como o objetivo deles ser algo além da tese. Por isso, sua conclusão é que o que será entregue naquele dia é uma tese falsa. Enquanto isso, no seu quarto, o Paul veste uma roupa, coloca sua luva, prepara sua espada e se prepara para sair do quarto, mas antes olha para o lado para ver se o prota está dormindo, sendo que na real é um boneco. Neste momento, no salão mágico, Parum está refletindo e suspira, já que acha os Declans uns malditos, pois tolerou quando cruzaram a linha e não fizeram nada demais, só que invadiram seu território e não entende por que estão tão confiantes. Neste momento, a porta se abre e uma pessoa entra. Parum percebe que são os mercenários, mas logo chama pelo nome do Paul, já que o reconheceu e ainda pede para que, da próxima vez, defina melhor o disfarce. O garoto apenas mostra um envelope e o professor, após olhar, diz que provavelmente ele não terá outra chance de fazer isso. Paul começa a suar frio, mas o professor apenas pega na mão e logo percebe que é do Wenji, e conclui que seu amigo planejou entregar a tese evitando os olhos dos Declan, e mesmo assim foram pegos de uma maneira idiota. Porém, ele não acha que seja o caso, e não entende que truque o Wenji está usando. Neste momento, uma explosão é causada no salão, e o homem responsável
diz que é um prazer conhecer o professor. O responsável por isso foi o Callahan, que se apresenta e se questiona se um mero professor de laboratório o conhece. Paul prepara sua espada já que foi pego de surpresa enquanto o Cabelo de Fogo conta que não sabia que tinha um mercenário como convidado e, mais uma vez, pergunta se o professor o reconhece. Neste momento, ele muda sua expressão já que Parun respondeu que nunca ouviu falar e, se levantando, manda dizer o que está fazendo naquele lugar já que o fedor de merda está estragando seu nariz. Callahan acha isso engraçado e confessa que nunca se divertiu assim antes, já que ninguém nunca ousou falar dessa forma. E apontando para o Paul, deixa claro que o garoto vai morrer e também avisa que o professor ficará apenas com um olho sobrando. Diz isso e lança sua magia, explodindo completamente o salão onde eles estão. Paul não teve nem tempo de ver o que aconteceu até que olha para o lado e vê que foi protegido pelo poder de gelo do professor. Parun chama a atenção dele e avisa que não irá tratá-lo naquele momento como um estudante, e sim como um mercenário que terá que proteger a própria vida. Ele responde que não é um problema. Já o professor percebe que nenhum alarme disparou e por isso a família Declan deve ter usado magia de ocultação. Então, naquele momento, aparentemente o único em quem poderá confiar é um mercenário novato. Callahan, um dia, diz que aparentemente o envelope é dos livros dos Blandor e também parece que não será entregue de boa vontade e, empolgado, pergunta se estão querendo brincar. No mesmo instante, começa a transbordar uma aura de fogo incrível, mas o professor continua sem esboçar nenhuma reação. Além disso, também invoca sua magia de gelo e ambos os ataques colidem, destruindo completamente a torre com tamanho poder que foi visto de longe pelo Prota, que não está surpreso pela briga já ter começado. Então pega uma máscara e coloca ela. Então, preparado, diz que naquele momento não é o Aster, e sim o mercenário número 1 do mundo. Ele fica de pé presenciando a destruição e com suas mãos juntas faz sua prece, pedindo, por favor, que lhe dê permissão para virar um bom mercenário novamente. Entretanto, sabe que de bom não tem nada e salta em direção à sua atual missão. Enquanto isso, na torre que está completamente destruída, Callahan cai na gargalhada, além de elogiar o mercenário por estar sobrevivendo bem. Paul está completamente pressionado e, após olhar para baixo, percebe o quão sortudo é, já que o talismã que recebeu mais cedo é de proteção. Neste momento, o professor aparece mandando sair dali e contra-ataca o poder de fogo com seu poder de gelo. Em seguida, elogia o mercenário pelo tanto que sobreviveu e por isso pode acreditar um pouco mais nele. Diz isso e lança uma magia na espada que deixa o garoto surpreso, já que é a magia éter, uma magia de encantamento. O professor pergunta se consegue continuar bloqueando os ataques, e ele responde que poderá bloquear o quanto pedir. Diz isso imaginando que, como não pode recuar, então terá que bloquear ou irá morrer. O Callahan chama a atenção dos dois e diz que um mago e um guerreiro formam uma ótima dupla, mas lança outra magia poderosa de fogo que é bloqueada por uma espadada do Paul. O professor percebe que as coisas serão complicadas e conclui que, se continuarem do jeito que estão, será um problema. Por isso, imagina que terá que usar sua carta na manga. A quantidade de mana presente na natureza é limitada e duas entidades comandantes a ordenam de uma vez. Então, uma luta pelo controle se inicia entre as entidades. E por isso, se pergunta o quanto aquele cara iria aguentar. Callahan observa o professor liberando aquele enorme poder e também se empolga, já que quer fazer o mesmo. E ambos começam a transbordar um poder devastador como se fossem dois monstros. O poder vai ficando cada vez mais intenso ao ponto de causar uma destruição catastrófica no lugar. Paul observa isso e acha tudo uma droga, já que está presenciando dois monstros se enfrentando e simplesmente não existe brecha para escapar do poder. Ele está caído no chão sem conseguir se mexer, já que não imaginava que as coisas iriam tomar essa proporção. De longe era possível ver um redemoinho gigante e os mercenários dos Declans estão de prontidão, mas um deles manda esperarem já que atacar naquele momento é suicídio e questiona quantos mercenários ainda tem. Entretanto, no mesmo segundo eles são levados por um rastro de destruição e concluem que foram pegos em uma emboscada. Neste momento, o Prota finalmente chega no campo de batalha e aparece em grande estilo, chamando a atenção tanto do Callahan quanto do Parun. Aster apenas manda os dois se ligarem na entrada foda que fez. Isso faz com que os dois magos cessem seus ataques. E o Cabelo de Fogo, furioso, pergunta se por acaso é algum tipo de brincadeira. Entretanto, o Prota se move em alta velocidade e chega até o pescoço do Callahan dizendo que aquele lugar será o túmulo dele. O mago sente o perigo em que está e, agindo por impulso, levanta os braços e dispara um poder colossal de fogo que joga até mesmo ele para trás por conta da pressão. Mesmo assim, seu corpo foi machucado e, sem ter tempo de pensar, se vê encurralado mais uma vez.
Ele tenta fazer algo, mas não está conseguindo pelo desvio de mana que levou, e nesse momento, vários mercenários aparecem para ajudá-lo, e ele aproveita para pegar um frasco de mana e começa a tomar para resolver o problema do desvio de mana. Em seguida, sua preocupação está em saber como caralhos alguém tão poderoso surgiu do nada. Além disso, fica surpreso, já que o prota está fazendo uma limpa no campo de batalha com seus poderes incríveis. Callaghan simplesmente não consegue acreditar no quão incrível isso é, já que são movimentos sem nenhum sinal de desperdício de mana, e só então se toca de que está ficando impressionado com o inimigo. Por isso ele muda sua reação e grita que todos irão morrer. Dito isso, dispara uma das suas magias de fogo mais poderosas, varrendo completamente o lugar e levando até mesmo os mercenários do lado dele junto. O prota apenas observa esse poder se aproximando, e uma explosão avassaladora acontece no segundo seguinte. Callaghan fica pensando se acertou ou não o seu alvo, e sabe que outros mercenários aliados foram pegos no ataque, mas nem liga para isso, já que o importante é concluir a missão. Ele suspira, já que ficar tão desestabilizado não combina com seu estilo. Ele vê um frasco no chão, mas ao tentar tomar se assusta, já que ouviu uma voz em meio à fumaça. Era o prota dizendo que por fora o Callaghan parece um lunático, mas no fundo não passa de uma cobra fria e ardilosa. Então surge com o seu míssil mágico apontado e garante que aquela frieza irá matá-lo. Diz isso e dispara o ataque em potência máxima que deixa o vice-líder sem reação alguma, e continua parado mesmo após receber o ataque que simplesmente atravessou o meio da testa dele, finalizando com esse único golpe. Aster se aproxima do corpo e confessa que não esperava menos do poderoso Callaghan, já que qualquer outro mago teria morrido na emboscada que fez. Mas os reflexos dele estavam bons como sempre, e sua última magia acabou ficando a seu favor, já que eliminou outros mercenários e criou uma cortina de fumaça, e caso se estendesse, iria perder. Afinal, sua mana ainda é muito baixa. Ele começa a revirar o corpo até achar uma bolsa, já que sabe que a maioria dos magos de guerra não confia em ninguém, então carregam seus próprios grimórios. Ele aguarda, já que sabe que a bolsa tem uma magia de reconhecimento, mas irá desfazê-la depois. Em seguida, olha para o lado e diz ao professor que está atrasado. Ele responde que estava ocupado cuidando de alguns ratos, já que capturou inúmeros mercenários. Em seguida, junta energia em sua mão e pergunta se por acaso o prota também é um desses ratos. Ele responde que acabou de lidar com um lunático que é aliado do clã Declan, e ainda recebe uma pergunta dessas. O professor conclui que aparentemente ele apareceu a mando do Wenji. Depois disso pede para não se preocupar, mas fica imaginando quem é a pessoa em quem o Wenji confia tanto. Em seguida, pergunta quem era o garoto mercenário que estava junto, e se por acaso dividiram a pesquisa em duas partes. Aster conta que provavelmente a pesquisa que recebeu é falsa, já que o Wenji provavelmente planejou tudo isso usando o garoto como isca. Diz isso, mas imagina que mesmo usando uma magia de ocultação a luta foi extremamente intensa, e mesmo o relatório tendo se atrasado, é estranho que os Cavaleiros Imperiais ainda não tenham aparecido, e acredita que a família Declan o subornou. Parun então pergunta se está com a tese de verdade e ele responde que sim, entregando os papéis. O professor pega os papéis em sua mão e, após ler, pergunta se por acaso sabe do conteúdo. Ele responde que sim e confessa que nem se importa em lutar, só que quer saber se tem certeza de que quer, já que não gostaria de perder um ótimo aliado. Parun está de acordo, já que recebeu os papéis em segurança, e por isso pede para acabar, mas antes quer saber o que gostaria em troca. Aster não entende isso, e o professor diz que o Wenji confia apenas em um tipo de pessoa, que é alguém que tem seus desejos claros e que se alinham com os deles. E como ganhou essa confiança, então acha justo dar algo em troca. O prota acha isso interessante e responde que quer um livro. O professor não entende isso e ele explica que irá construir uma torre grande e majestosa, e dentro dela irá colocar livros para qualquer pessoa ler, e gostaria que tivesse um escrito pelo professor sobre a perspectiva das ciências arcanas. Parun acha isso engraçado, já que isso não é algo que todos poderão entender, mas não achou a ideia ruim. O prota diz que está de partida, mas antes o professor questiona como irão manter contato, já que tem mais papéis para entregar. Ele fica pensativo sobre isso, e após abrir sua bolsa dimensional, pega um item e o joga na direção do professor dizendo que é um cristal de comunicação. Parun pega o item em sua mão e após tentar dizer algo, percebe que já está sozinho. Um tempo depois, os Cavaleiros Imperiais chegaram ao local e todos os presentes que ainda estavam vivos receberam ajuda. A área foi rapidamente isolada, e o prota, já com sua roupa de dormir, finge que não sabe de nada. Damian nota a presença do seu amigo e questiona onde estava. Ele responde que estava resolvendo um negócio e imagina que tem o corpo do Callaghan e dos mercenários. E, já que a evidência é clara, a família Declan irá ficar quieta por um tempo. Em seguida, pensa sobre o seu selo, que reagiu durante a luta,
e normalmente isso não acontece, mas foi bom, já que lhe ajudou a bloquear o ataque poderoso que recebeu e por isso nem reclama. É uma técnica elementar que os magos usam muito e previne o conjurador de ser ferido por sua própria magia. Ele continua pensativo sobre isso e conclui que terá que investigar mais a respeito. Neste momento, alguém chama por ele. Era um aluno se apresentando como Shenbi. Aster pergunta o que quer e o garoto comenta que ele luta muito bem. O prota fica preocupado se por acaso aquele garoto descobriu sua identidade. E se for o caso, acredita que terá que matá-lo. O garoto conta que achou incrível a luta que viu durante a cerimônia de admissão e por isso pergunta como consegue lutar daquela forma. O prota fica aliviado, já que aparentemente ganhou uma boa reputação, e apenas responde que o seu oponente tinha pouco éter. Mas as coisas irão mudar no dia seguinte, e com isso sai andando. Chambi, um pouco envergonhado, conta que queria ficar com ele já que não fez nenhum amigo ainda, e pergunta se entende. Aster imagina que sim e sabe que a academia promete um tratamento igualitário, não importando a origem, mas isso é uma promessa da academia e não dos estudantes. O garoto volta a dizer que estava muito nervoso e que, quando os problemas se espalharem, será estranho ficar sozinho. O prota diz que entende e os dois seguem conversando normalmente, com ele até imaginando que é bom, de vez em quando, ter alguém normal para conversar, já que nessa sua nova vida, só encontrou lunáticos e até esqueceu como é uma pessoa normal. Então conclui que está na hora de começar sua vida acadêmica. Após isso, no outro dia, todos os alunos estão reunidos na sala de aula. Damian não para de bocejar, já que está morrendo de sono. Neste momento, Chambi aparece cumprimentando os dois e conta que não está acreditando que terão aulas logo após o caos que houve na noite passada. O prota concorda e também observa que o seu novo amigo aparenta não ser de uma família nobre ou ter muito dinheiro, mas mesmo assim, não é tímido, é até animado e acredita ser uma pessoa decente. O garoto chama pela atenção dele e comenta que descobriu que a professora dele será a senhorita Zeira. O prota não entende do que está falando e ele fica empolgado em dizer quem é a pessoa, já que é uma mulher que massacrou uma horda de trolls sozinha. Logo em seguida, a professora chega e o prota finalmente entende, já que, na verdade, está falando da professora Jaira e não sabia que o nome verdadeiro dela era Zeira, que estava na entrada da cerimônia. Ela cumprimenta a todos, além de se apresentar, e conta sobre o caos da noite passada, mas diz que algo assim não poderia atrapalhar os estudos. Em seguida, informa que irá medir a mana de todos da sala, já que essa medição avalia a quantidade e a qualidade da mana de cada um, e ainda questiona se alguém sabe qual é o mais importante dos dois. Neste momento, uma pessoa levanta a mão. A aluna se apresenta como Arzen e conta que não sabe se tem uma resposta concreta. Entretanto, diria que a qualidade é mais importante e explica que, quando se enfrenta um mago tão poderoso quanto você próprio, aquele que tem a mana de melhor qualidade iria naturalmente ter vantagem. O prota ouve isso e imagina que é simplesmente a resposta do livro, já que a qualidade da mana afeta precisão e estabilidade, e, mesmo que tivesse muita magia, seria inútil se não acertasse o alvo, mas na realidade sabe que a verdade é outra. Mal pensa nisso e a professora estala a língua, descontente, assustando a garota. Então pergunta qual é a família dela. Arzen responde que é da família Baronato Pelain. Com isso, a professora respira fundo e diz que não esperava menos de uma família qualquer. Essa fala deixa a garota extremamente chateada, mas Zeira, não ligando para isso, pergunta se mais alguém gostaria de tentar responder. Ela percebe que ninguém está se pronunciando, e por isso aponta para outro aluno. Ele se levanta e diz que acredita que a quantidade de mana é mais importante, já que em batalhas de larga escala, a quantidade seria melhor. Aster reflete que, de fato, o pensamento está certo e, em outra perspectiva, a quantidade pode superar a qualidade e, em resumo, depende da situação. Entretanto, mais uma vez a professora se irrita e pergunta à família do garoto. Ele responde que não é de nenhuma. Mais uma vez, Zeira pede para outro falar e os alunos vão arriscando qualquer coisa, como família, velocidade, determinação, e isso só vai irritando ainda mais a professora. O prota começa a se preocupar, já que a professora é difícil de agradar, e ela manda escutar a resposta de todos e diz que, na verdade, todas elas estavam perto de estarem corretas, mas nunca houve uma resposta correta, e por isso quer que pensem um pouco no tipo de resposta que deram. Ela questiona se foi algo que pensaram por conta própria ou se estavam apenas tentando adivinhar. Afinal, um mago nunca deve perder sua convicção, não importa onde ou quando, e olhando fixamente para todos, acredita que ninguém teve a mentalidade de um verdadeiro mágico e manda todos, daquele momento em diante, se tornarem um de verdade. Todos os alunos ficam emocionados com esse discurso, assim como o prota, que no fim estava certo, mas achou aquele jeito de ensinar maluco. Com isso, a professora avisa sobre a medida de mana e chama primeiro pela Arzen.
Zeira conta que a garota será a representante da classe M3 da divisão mágica, já que deu uma resposta muito boa, e por isso ela irá registrar os níveis de mana dos colegas. A garota sai correndo animada e o Aster percebe a forma de treinar daquela professora. Já o Shenbi está morrendo de inveja, já que queria fazer isso. Zeira pede para o professor assistente prosseguir, e ele, com uma capa na mão, retira mostrando o dispositivo mágico. A professora comenta que provavelmente muitos nunca viram aquele item mágico, e por isso está na hora de descobrir o nível da mana de todos. Afinal, o que ela quer é descobrir se há um monstro entre todos. Ela explica que é apenas para a aluna colocar a mão na bola de cristal e forçar a circulação de mana nela. Arzen faz isso e sente o cristal transbordando um enorme poder até que aparece uma informação nela. Com isso, o número 4 surge em um círculo mágico. A professora informa que, dentre os vários indicadores no círculo mágico, o principal é o número grande no meio e conta que representa o índice de refinamento. Em outras palavras, a qualidade de mana pode ir do nível 1 até o nível 10, e a Arzen está no nível 4. Então, considerando que os calouros do ano passado eram em média nível 3, foi bem impressionante. A garota agradece ao elogio. Em seguida, ela vai para a medição de quantidade de mana, e o dela foi nível 17. Nesse caso, a quantidade de mana pode ir de 1 a 100, e a média do ano passado foi 15. Então o da garota estava um pouco alto. A professora conta que tanto a qualidade quanto a quantidade da aluna estão excelentes e por isso a parabeniza, deixando a aluna morrendo de vergonha com tantos elogios. Já o prota segue observando atentamente. Após um tempo, vários alunos foram fazendo suas medições e eles comentavam entre si o que precisavam melhorar. Neste momento, o Shenbi se levanta chamando para medirem suas manas. O prota pergunta se quer ir tão rápido. Neste momento, eles ouvem um grito, já que uma garota conseguiu uma refinação de nível 6, sendo que a média era 3, e também uma quantidade de mana de nível 20, sendo surpreendente. O assistente pergunta o nome dela. A garota responde que se chama Furion de Dinai. Aster logo percebe que é da mesma família da Dahlia, e julgando pela cor do cabelo, devem ser de linhagens colaterais. O assistente confessa estar surpreso e não esperava menos de uma descendente de família nobre. Ela dá risada e agradece. Neste momento, o Damian acorda sem entender o que está acontecendo e o prota conta que estão medindo mana. O garoto se empolga e grita já que quer tentar, e esse grito deixa o Aster sem graça, já que está chamando muita atenção. Os três começam a descer as escadas e os alunos, observando isso, fuxicam que o herdeiro da família Blendor parece novo demais e a pessoa ao lado foi o responsável por bater no Exter. Ele ouve isso tudo e lamenta, já que não queria ficar conhecido por espancar uma criança. O assistente pede para o Damian tentar e o garoto pergunta se é só circular sua mana no cristal. Diz isso e começa a fazer o que lhe foi solicitado. Logo em seguida, todos ficam aterrorizados, já que não acreditam no que estão vendo, pois a qualidade de mana deu 9 pontos e a quantidade 67, e questionam se não é um erro. O prota acha isso engraçado, apesar de ser normal pessoas comuns reagirem assim a um gênio. Afinal, é uma muralha além do que o senso comum pode compreender. Ele admite que até sabia que o Damian era um gênio, mas não que era tão absurdo, apesar de fazer jus ao monstro de Blandor, que era extremamente poderoso, e pelo visto apenas nasceu assim. Ele acredita que em sua vida passada, se o Damian tivesse se dedicado, o continente inteiro teria mudado, mas sabe que naquela vida as coisas serão diferentes, e que a família Blendor será para sempre um obstáculo dos Declan, e fará com que o Damian transcenda além de qualquer limite comum. O assistente elogia o Damian como um merecedor da família Blendor e pede para não deixar a fama subir a cabeça. O garoto, não entendendo nada, apenas diz que está bom. Ele volta correndo e pede para o prota medir também. Aster pensa sobre isso e imagina que todos devem estar curiosos com sua medição, já que não é de uma família nobre e, mesmo assim, está ao lado de alguém da família Blandor, além de ter batido no segundo filho dos Dolamp. De qualquer forma, ele vai até o cristal e decide que irá se manter discreto com uma pontuação mediana para não causar problemas. Ele começa a ajustar um pouco a propriedade da sua mana e também a usar uma quantidade decente. Porém, ao fazer isso, fica confuso, já que não entende por que o limitador está tão baixo e acredita que fudeu com tudo, já que vai sair muito maior do que esperava. Dito isso, seu índice de refinação foi de nível 10, mas os números começaram a subir tanto que o sistema começou a bugar e terminou por dar um erro, já que o limite excedeu e, por isso, deve reiniciar o dispositivo. As pessoas não entendem que diabos é limite excedido e o Damian apenas grita que seu amigo é incrível. O prota diz ao assistente que o aparelho não está funcionando e, por isso, precisarão medir de novo, mas o Damian diz que está certo sim. O prota só imagina que o garoto deve calar a boca, mas o Damian não faz isso e reforça mais ainda que o teste está absolutamente certo, irritando o prota cada vez mais.
já que quer que ele apenas cale a boca. O assistente reinicia o aparelho e o Aster faz mais uma vez o teste, dando nível 3 de refinação e nível 15 de mana total. Ele respira aliviado, já que foi bem mais cuidadoso, só que se assusta ao ouvir alguém gritando que aquilo é uma porra. Ele se vira e vê que é o Damian e pergunta onde aprendeu aquele palavrão. O garoto, completamente irritado, responde que um amigo lhe ensinou que, quando uma coisa é mentirosa, chama aquilo de porra, e por isso, acha aquilo tudo uma porra. O prota começa a suar frio, já que aparentemente não pode mais falar de forma despreocupada perto do Damian. Após isso, de tarde, no primeiro departamento de magia, a Zeira está inquieta, e tudo que imagina é sobre a reforma do segundo departamento de magia, e sobre o ataque do Declan e do mago chamado Callaghan contra o professor Parun. Entretanto, sabe que esse professor foi bem famoso antigamente, e por isso deve conseguir resolver. Neste momento, o assistente se aproxima e diz que está com os resultados das medições em mãos. Ele entrega o relatório e ela percebe que o nível daquele semestre é bem mediano, e logo percebe que o Damian teve uma pontuação adequada para o maior talento da história da família. Entretanto, sua surpresa vem em seguida, já que no relatório do Aster estava informado que teve que refazer o teste devido a um erro, e o código do erro foi limite excedido. Ela fica intrigada quanto a isso, e garante que irá ficar de olho nele. Enquanto isso, Damian pergunta se está bom e mostra um dragão de mana. O prota responde que está bom sim. O garoto fica aliviado, mas o Aster conta que seria interessante fazer um pouco mais dinâmico. Shenbi fica surpreso com tudo que está vendo, já que até mesmo a grandiosa Furion conseguiu manipular apenas um corpo espiritual, e o Damian está brincando com a mana como se não fosse nada, e conclui que o mundo é realmente grande e ele próprio não passa de um nada. O prota observa o garoto assim, e até entende a sensação, apesar de infelizmente ser necessário apenas encarar a realidade e seguir em frente. Damian chama pelo prota, e com um sorriso no rosto, diz que o dia foi divertido e definitivamente fez a escolha certa em entrar para a academia. Ele fica surpreso e suspira, já que achou bom ouvir isso. Um tempo depois, o prota pega a bolsa espacial do Callaghan, já que está trancada e precisa entender o princípio da magia, pois poderá quebrar facilmente o padrão do dono. Ele sabe que, com as ferramentas certas, poderia terminar em menos de uma semana, mas precisou ficar se escondendo. Entretanto, sabe que não gastou todo o seu tempo apenas nisso, já que transformou o elixir que ganhou da família Blandor e o absorveu. Também conseguiu uma quantidade considerável de conhecimento na academia, mas seu foco atual é descobrir o que tem dentro da sacola. E após conseguir desbloquear, vê que tem algumas poções, uma capa enorme que definitivamente não poderá usar e um artefato defensivo. Ele acha interessante, já que um poder de defesa não é ruim. Porém, o que lhe interessa é outra coisa, e ele finalmente tira o Grimório Secreto dos Declan, as Chamas Carmesins. É uma magia secreta inferior às chamas usadas pelo Faren, que é uma magia extremamente poderosa que queima tudo sem restar nada. Ele está ciente de que não dá para aprender do dia para a noite, e só então se toca de algo naquele dia, já que, se não se engana, irá ter a avaliação semestral de desempenho. Todos os alunos estão reunidos e o mais empolgado é o Damian com a quantidade de pessoas, e o Shenbi explica que todas as salas estão reunidas. Além disso, pergunta ao prota se ouviu as notícias. Então conta que há rumores de que a avaliação daquele semestre talvez seja um avanço pelo Canyon. Aster entende o que seu colega quer dizer, já que naquele teste existem 3 tipos práticos, que são o corredor dos desafios, um esgoto parecido com um labirinto onde deve chegar ao objetivo, o avanço pelo Canyon, onde estudantes correm até a linha de chegada, e por último, o simulador, onde duela contra uma pessoa ou um monstro. Ele conclui que nem liga qual evento seja, mas quer passar sem muitos problemas. Entretanto, está percebendo que o Shenbi não parece pensar a mesma coisa, já que está extremamente inquieto com o teste. E neste momento, uma voz grita para todos fazerem silêncio. E o Parun aparece contando que está encarregado da sala M1 do departamento mágico. O prota fica contente em ver o professor e brinca que as olheiras dele estão piores desde a última vez que se encontraram. O professor conta que, como todos já sabem, irá acontecer a avaliação semestral de desempenho. Então, em poucas palavras, diz que o teste escolhido foi o corredor dos desafios. Essa informação frustra completamente o Shenbi, já que havia bolado 1 milhão de planos para os outros testes, mas nesse não, e por isso entra em desespero. Parun manda fazer em fila, já que irá explicar as regras. Ele conta que o objetivo do teste é simples, já que o corredor dos desafios é um esgoto parecido com um labirinto, e deve chegar ao portão final. Shenbi conta que aparentemente não é tão difícil, mas Parun deixa claro que não será apenas uma corrida sem sentido e fala que terá golems no caminho. O garoto não acredita nesse absurdo, mas outros alunos mandam calar a boca, já que está falando demais.
O professor volta a dizer que os golems são feitos de forma desajeitada, mas ainda serão complicados para o nível atual dos estudantes, e por isso devem avançar tomando cuidado. Todos os alunos começam a reclamar e ele já percebe que, para os magos, falta compostura para todos. Isso o faz lembrar que o Paul demonstrou coragem, se esforçando até o limite, mas talvez tenha sido culpa do ambiente. Entretanto, está ciente de que há alguns alunos com potencial, começando pela Furion, que demonstra uma forte vontade. A Arzen tem um forte olhar, assim como outros alunos. Diferente do Damian, que nem parece estar pensando em nada. De repente, o professor chama a atenção de todos mais uma vez e volta a explicar que os golems apenas agirão como guardiões nas interseções e caso os derrote ou os evite, fica a critério do aluno. Além disso, será dado um bracelete para avaliação que tem um poder defensivo parecido com um campo de força. Ele conta que, se o campo de força for quebrado, será desqualificado e os golems passarão a ignorá-los. Todos ficam surpresos com a complexidade do teste, mas por fim, o professor diz que irá dar uma sugestão e manda-o impressionar, já que não liga quem for o primeiro ou quem derrotar mais oponentes, pois apenas quer que ele mostre algo impressionante e irá dar um prêmio que não irá desapontá-los. O prota fica interessado nisso e está mais motivado. Ele reflete sobre a maior biblioteca do continente leste. Ela é dividida em 3 níveis: superior, intermediário e inferior. O nível que pode acessar é o inferior, mas não achou nenhum livro mágico nesse lugar. No fim, se quiser achar uma pista, irá precisar procurar no mínimo no nível intermediário. Entretanto, a outra forma é com a recomendação de 3 ou mais professores. Sabendo disso, decide que precisa conseguir a recompensa do Parum e acha interessante, pois memorizar tudo do diagrama da seção cruzada. Um tempo depois, vários alunos vão até o professor assistente pedindo por bombas florais, mas são negados. Outro pede por um controle de golem, mas também é negado. Aster percebe a bagunça vendo todos pagando uma de sanguessugas. Então olha para o lado e vê o Damian pedindo por 20 sementes de vinha. O professor assistente diz que não é um problema, mas não entende, já que o elemento principal do garoto é outro. Damian então usa seu poder no chão e diz que não tem elemento principal, mas consegue usar magia de plano. Chambi observa de longe e fica cada vez mais frustrado. O prota percebe isso, já que até mesmo o Damian, que vive brincando, está fazendo suas preparações, e por isso questiona se o garoto finalmente irá sair da concha. Neste momento, o professor avisa a todos que irá dar o ponto de partida de cada um, e é informado no painel. Damian se despede, assim como Chambi. Já Aster reflete que tem 6 pessoas que irão começar no seu ponto de partida, e nem sequer sabe o nome delas. Neste momento, alguém se aproxima perguntando se o nome dele é Aster, e o prota logo percebe que não são pessoas da sala M3, e inclusive, nunca viu rostos tão arrogantes e detestáveis. O cara se apresenta como Dib, e como viu o prota lutando contra o Exter, quer fazer uma proposta. Ele diz que irá comprar os braceletes daqueles que o Aster eliminar e informa que dará 30 moedas de ouro em cada, e, excluindo o próprio Aster e ele próprio, no final poderá receber 90 moedas. Ele imagina que 30 moedas de ouro é o que uma família plebeia recebe no mês, e se questiona se realmente dará por um único bracelete. O garoto reforça que, para um mendigo do Distrito Cinzento, não é uma oferta ruim, e acredita que o jovem mestre está se protegendo, mas não sabe quanto tempo irá durar, já que deveria procurar maneiras de sobreviver. O prota imagina que não está completamente errado, e inclusive outros poderiam chamar de covardia ou criar ressentimentos, entretanto estão fazendo o melhor possível com o que têm. Ele questiona o porquê de 90 de ouro. Dib pergunta se não basta e diz que poderá dar 35 de ouro por bracelete. Todavia, Aster ainda diz que está errado e aponta para as 3 pessoas que irão entrar juntos, mas também aponta para os 3 garotos, já que, incluindo eles, tem 6 pessoas, e por isso quer saber por que estão tirando eles próprios da conta, já que, como o acordo aumentou para 35 moedas cada, então o total seria 210 de ouro, e é assim que deve contar. Os 3 ficam inconformados ouvindo isso, e Dib fica mais furioso, já que não sabe que tipo de esquema de agiotagem é esse e que um plebeu não sabe o seu próprio lugar. Por isso diz para 40 moedas de ouro e nada mais, só que isso só serviu para o prota dizer que agora são 240 moedas que terão que dar. Dib se questiona se o cara é maluco, mas está nítido que está usando a oportunidade para ganhar um bom dinheiro. Inclusive percebe que o prota nem mesmo acha que essa ganância poderá prejudicá-lo, mas não esperava menos de um bárbaro que não consegue pensar. Ele percebe que as coisas só irão piorar, e por isso se vira dizendo que não vai ter negociação. Entretanto, Aster pergunta onde está indo, já que mesmo com o acordo sendo desfeito, ainda deve pelos braceletes. O garoto fica ainda mais furioso, já que não entende que merda é essa, e ele explica que deve pagar 120 moedas por ter iniciado o contrato.
Neste momento, Pacon começa a chamar Aster de plebeu insolente, já que quer sair por cima da situação, e irritado manda um Zé Ninguém não tentar tirar vantagem do poderoso Dib. O garoto fica gritando o tempo todo até que Dib, extremamente furioso, manda calar a boca, já que está fazendo ele próprio parecer um palhaço. Em seguida, diz que irá pagar as 120 moedas, já que imagina que as ordens têm mais prioridade que a vontade dos idiotas. Ele pega as moedas, mas Aster avisa que precisará aumentar a taxa, já que todos são nobres e o preço aumenta, e por isso deve pagar 160 de ouro. O garoto aceita e paga certinho, mas deixa claro que, a partir daquele momento, irá mostrar o quão difíceis 160 moedas podem tornar a vida de alguém. Após isso, todos vão próximo a um círculo mágico, e o professor explica mais uma vez que, se a função do bracelete for desabilitada, o aluno está eliminado. Também fala sobre o campo de força e que também podem fazer ataques em buenos como humana. E se a barreira for destruída, o bracelete permanecerá no local e o usuário será levado forçadamente para fora do ambiente. Dito isso, ele manda começar o teste e todos os círculos de partida começam a brilhar, teleportando para a zona de teste, já que a avaliação começou. Parum fica imaginando que a Dahlia e o Damian começaram no mesmo ponto de partida, e será interessante. Entretanto, os assistentes gritam que algo está acontecendo e a tela congelou. O professor coloca a xícara na mesa e pede para verificarem o olho mágico e de qual ponto de partida aconteceu. O cara se vira e diz que foi do terceiro ponto de partida. Após o teleporte ter sido completado, ele junta uma energia na sua mão e explode a câmera de vigilância, além de dizer que será uma dor de cabeça para todos. Ao mesmo tempo, todos os garotos estão com suas magias apontadas para ele, e o Dib diz que irá pagar para ver quanto tempo aquela confiança irá durar. Diz isso, e todos lançam suas magias ao mesmo tempo. Aster reflete que ser atingido por magias significa desqualificação imediata, e será teleportado para fora. Por isso, ele simplesmente desvia com sua velocidade absurda, e, enquanto prepara seu chute, imagina que é só cessar sua mana antes do impacto, e com um acerto certeiro, conseguirá bater em todos sem que eles sejam desqualificados. Ele sai batendo em todo mundo e acha estranhamente satisfatório, já que adora sair batendo nos outros. Ele diz que está esperando o jovem mestre estar cheio da grana e, completamente sério, diz que mais 320 moedas de ouro terão que ser tributadas pela insolência e, inclusive, a partir daquele momento, será uma moeda de prata por golpe. Após um tempo, o Dib se levanta e, completamente machucado, diz que irá pagar por tudo que fez. Entretanto, é inútil dizer isso, já que só serviu para receber outro soco na cara, e o prota imagina que deu 100 golpes. Então será 10 moedas de ouro e acha complicado controlar o seu poder sem o Damian ficar curando o inimigo. Ele pega o bracelete que caiu no chão e imagina o que irá fazer já que conseguiu obter 6. Ele se senta para pensar, já que precisa de 3 recomendações. Então, além da recompensa do Parum, precisa de mais 2 pessoas. Seu foco é entender o que deve fazer para impressionar o professor. Ele começa imaginando se deve destruir o corredor dos desafios, já que o lugar só tem 4 pilares segurando, mas acha uma idiotice, já que é pedir para morrer, além de se tornar inimigo de todo o continente. Como não sabe ao certo o que fazer, decide apenas continuar andando, e enquanto isso, imagina como seus amigos estão se saindo. Enquanto isso, em outro lugar, 2 garotos estão completamente assustados, avisando que, se continuar, todos serão desqualificados. Já o Damian, com um golem formado em suas costas, diz que nem ferrando irá deixar alguém passar. Os garotos saem correndo, já que não fazem ideia de como um golem está sendo controlado com sementes de vinha. Um deles tropeça e cai no chão, e ao se virar fica assustado, já que o golem está prestes a amassar ele no chão. Em outro lugar, o Shenbi apenas avisa a todos que só quer passar na avaliação e nada mais. Só que no segundo seguinte grita escondido pedindo para pararem os ataques. Mas de nada adianta. As garotas estão ficando cansadas de tanto usar o poder. Ele ouve elas conversando e vê uma brecha para sair correndo sem ser visto, e por isso, foge em alta velocidade. Entretanto, no meio do caminho, percebe algo, já que o seu bracelete simplesmente parou de funcionar, e ele fica completamente frustrado, tentando entender se foi atingido por alguma magia sem perceber e, por isso, foi desqualificado. Ele se senta esperando ser enviado para fora, mas estranha, já que isso não acontece. De repente, uma voz passa em sua cabeça perguntando se pode ouvir e dando suas saudações. Ele se assusta, já que a voz que está ouvindo não é de alguém da academia. A voz diz que a maioria deve ter adivinhado o responsável pela voz, inclusive o porquê de estarem ali, e para aquele que suspeita da sua identidade, a mensagem é para essa pessoa. Ele informa que não tem nenhuma demanda, e é apenas para receber as consequências por irritar um ser poderoso. Então dá seu último aviso.
garantindo que todos os estudantes irão morrer, já que não há saída. Os assistentes entram em desespero, já que não sabem que caralho está acontecendo, mas o Parum apenas manda não ficarem em pânico e irem atrás dos professores, especialmente a Zeira. Ele grita que irá fazer imediatamente e sai correndo para entrar em contato com os professores e o diretor. Já o Parum destrói a mesa com sua mão e, furioso, questiona como vermes malditos ousaram fazer isso. Do lado de dentro, um golem é destruído, e o Prota confessa que acha uma droga, já que uma quantidade absurda de golem não para de aparecer. O Prota sai derrotando golem por golem, e reflete que se passaram 10 minutos desde que a voz ecoou pelo local de teste, e nesse tempo percebeu que os golems que deveriam ser lentos e rígidos ficaram rápidos e ágeis. Além disso, percebeu outro padrão, já que os golems guardiões estão invadindo por conta própria, e isso significa que alguém adulterou o sistema de controle. Entretanto, isso só o deixa cada vez mais animado, já que se acha o solucionador de problemas número 1, pois sobreviveu a tudo, exceto a um combate aéreo. Então, com um sorriso no rosto, avança com tudo, já que quer esmagar tudo o que encontra pela frente. Já Shenbi volta a caminhar, e chateado, imagina que teria deixado ser eliminado se soubesse o que iria acontecer, já que não quer morrer. Neste momento, algo chama sua atenção, pois parece que alguém está se aproximando, até que percebe que é o Aster, e isso o deixa extremamente feliz, até ver que, na verdade, seu colega está sendo perseguido por diversos golems. O Prota se aproxima e manda correr o máximo que conseguir, e ambos fogem dos golems como se não houvesse amanhã. Ele imagina que sentiu a presença de alguém, e até pensou que era o Damian, mas não é o caso. E caso continuem naquele ritmo, o Shenbi será pego. Por isso decide ir para o plano B e pede pela pulseira do garoto. Ele explica que o alcance de detecção dos golems não é tão amplo, e isso significa que as pulseiras estão conectadas ao sistema de controle. Shenbi pergunta o que o Aster pretende fazer. Ele responde que já foi identificado como algo, então as chances de sobrevivência dos demais serão maiores caso os golems continuem focados nele. Além disso, diz que provavelmente seu colega tem uma família, alguém para quem deve viver. Shenbi reflete sobre isso e se lembra dos seus pais pedindo para focar apenas em aprender sobre magia e sempre motivando. Ele engole seco essas lembranças e entrega sua pulseira, mas manda seu colega sobreviver já que precisam se encontrar de novo a todo custo. O Prota pede para não se preocupar e fica para segurar os golems enquanto o Shenbi foge o máximo que dá. Enquanto faz isso, se lembra que precisa viver a todo custo, já que seus pais lhe compraram um grimório ao invés de comida, e sua irmã mais nova foi obrigada a abandonar a escola por sua causa. Por isso, tudo o que deseja é retribuir por tudo o que recebeu, até que vê sua mãe dizendo que ele é o orgulho e alegria da família. Essa memória em sua cabeça o deixa paralisado, já que não sabe se realmente é alguém para se orgulhar, pois é indeciso e nada corajoso. Ele olha para trás e se pergunta se realmente é alguém para se orgulhar por abandonar um amigo. Ele decide que não pode mais se deixar levar pela culpa. Ele levanta suas mãos e começa a transbordar uma energia intensa, já que nunca mais irá desistir. As pedras em volta dele começam a desmoronar, e tudo o que consegue imaginar é que a magia que lhe foi deixada pelo mestre, que despertou o seu talento, é algo único e por isso pede por favor para que funcione. Com isso, cria a lança de terra, um poder tão intenso quanto a lança de um cavaleiro. Shenbi grita para o Aster, que olha assustado e vê a poderosa lança de terra indo em sua direção. Ele desvia da destruição colossal do ataque, que foi na direção dos golems, e só então percebe que a magia que presenciou não apenas mudou a forma da rocha que compõe o Salão das Provações, mas também sua própria substância. Ele vê a destruição que o ataque causou, e tudo o que consegue imaginar é que o poder é de um nível tão difícil que seu amigo não deveria ser capaz de lidar. De fato, Shenbi ficou completamente machucado por usar esse poder e, enquanto cai, o Prota pega seu corpo a tempo, antes que batesse a cabeça no chão. O Prota chama por ele, e o garoto conta que seu mestre ensinou o feitiço chamado Lança da Terra, e acredita que é um nome grandioso. Entretanto, Aster responde que não é tão grandioso assim, mas também não é completamente sem graça, e avisa que, na verdade, ser grandioso ou não depende do conjurador. A voz do Shenbi começa a ficar mais fraca, só que o Aster derrama uma poção em sua boca e manda parar de drama, já que não é como se fosse morrer por usar aquele poder. Em seguida imagina o que deve fazer, já que não pode levá-lo junto, e também não pode deixá-lo para trás. Por isso começa a usar sua magia de detecção, e nota uma presença um pouco à frente no labirinto. Com isso ele instrui o Shenbi a seguir na outra direção, e quando achar uma bifurcação, deve continuar à direita até encontrar os outros alunos. O garoto entende a instrução, mas pergunta o que irá fazer. O Prota olha para o outro lado,
e percebe que o fluxo de mana em direção à sala de controle é estranho e, por isso, responde que tem algo que precisa fazer antes.